Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui mais uma vez com um convidado muito especial e dessa vez quem está apresentando comigo é o meu excelente jogador, repito isso toda vez, o cara que joga muita bola aqui. Eu vou deixar meu amigo fazer as honras. De novo, toda hora, MC. Que eu sou craque, todo mundo já sabe, não precisa. Porque daqui a pouco vão me tirar daqui e vamos levar pra jogar futebol. Mas preciso te agradecer aí pela presença com a Prazer é gente todo aí. meu estar com vocês. Prontamente aceitou o nosso convite aí. E vamos falar um pouco sobre a Artcom hoje. E sobre como viver na praia, né? Caranguejo. Caranguejo deve gostar, né? Porque só vive ali a vida inteira, né? Fazendo toca ali, deve gostar de viver na praia. Com certeza. Começa aí então. Pode ir. Meu amigo, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, de onde você veio. Tem um podcast chamado Mamilos que ele pergunta assim: quem é você na fila do pão? Isso era Quem é você na fila do pão? De onde você veio? Eu sou o Emerson Macedo, sou engenheiro civil formado no Rio de Janeiro, lá na Veiga de Almeida. Moro em Guarapari desde 1986. Frequento Guarapari desde criança, desde novinho. Peguei as fases todas de Guarapari, todas as partes bem antigas, na época do Atalaia ainda, pra você ver como é que eu sou velho. Atalaia, então quem é Atalaia? Você não conhece? Não. Tá vendo? Nem você, Nilson? Não. Atalaia, Vitor tem mais tempo do que eu, não conheço. Atalaia era um clube que tinha ali, no caminho da fonte ali, onde eu olhava a delegacia, Aham. tá? A antiga delegacia, tinha um clube Atalaia ali. Rapaz, e era um clube, tá? Era um clube com piscina grande, com piscina do Água do Mar ali, e a gente frequentava ali. Então você vê como é que tem tempo, né? Tem tempo. E era bom demais. Tinha época, você lembra que eu vou levar um tempo mais antigo aqui, Quisquina. Vocês conheceram Quisquina? Que esquina. Eu tenho 12 anos só aqui. Mas então, você vê como é que eu conheço Guarapari de longa data, né? Quisquina, onde é aquela Óticas Carol ali, em frente ao Banestes ali? De Aí esquina, era um né? clube Esquina também. ali. Não, era uma lanchonete. Era primeiro fast food. No modelo de fast food atual, né? Aqui do Espírito Santo foi aquela dali. Que esquina. Pô, era fantástico. A criançada ficava toda ali em volta ali, era bom demais da conta ali. Mas enfim, voltando à minha história. Então, frequento Guarapari, né? Desde pequeno. Me formei no Rio e vim para cá, né? Trabalhei até no Firmino, construtora Antiga da cidade. Antiga da cidade, né? Das mais tradicionais aqui na época que eram. E daqui eu fui para Vitória, fui para Vila Velha. E mais tarde, em 95, 94, eu vim para cá e montei a empresa, né? E estou desde então, desde essa época para cá, construindo, de 94 até hoje, tem um tempinho bom, né? E você vem de uma família da construção, né? Sim, meu pai é arquiteto, né? Do Rio de Janeiro, arquiteto. O meu irmão mais velho, Jefferson, que é corretor, mas também engenheiro civil. O Marcos, que é construtor da MJ, né? E da Única, arquiteto. E eu sou engenheiro civil também. Então eu já estou nessa lida aí, né? Eu fico comentando que a minha farofa era cimento, né? A gente temperava a farofa com cimento, porque o papo sempre foi, né? Sempre gostei de construção civil, sempre me envolvi com isso. Já entrei na faculdade com foco de construção civil. E estou nessa lida aí desde essa época intensa aí. É uma coisa que eu amo, faço de paixão. Né? A construção civil é uma coisa que eu faço Ano de que paixão. vem vai para 30 anos de Artcom, né? 94. 94 vai ser 30 anos, 30 né? anos de Artcom. Já tem uma historinha bem, já tem raiz, né? Ou seja, é uma árvore com bastante raiz, né? Bem presa aí, né? Com bastante empreendimento. A gente tem uma história em Guarapari, em Vitória e em Vila Velha, né? Então a gente tem lá em Vila Velha 3 prédios de um centro comercial, né? Que eu construí lá. Tem um prédio em Vitória e os restantes aqui em Guarapari. Então tem bastante história aí para contar aí. Bastante empreendimento. Bastante empreendimento, né? Meu amigo, assim, quando foi que você teve essa virada de chave ali naquela época, largar o Firmino? Você já largou o Firmino, já foi para empreender na área da construção? Ou você passou... Não. Quando você teve a virada de chave Eu saí do Firmino, eu fui para Conde Serra, que era uma companhia de desenvolvimento da Serra, né? Era uma empresa tipo Codeg, né? Da Serra. E fui fazendo história, né? Trabalhando como engenheiro civil, né? Para outras empresas aí. Aquele hospital da UCAM, lá o Santa Rita, né? Eles fizeram um pronto-socorro lá eu também trabalhei numa empresa chamada Unitec de São Paulo. Enfim, trabalhei como engenheiro. Depois trabalhei na CST, trabalhei na Bahia Sul,
Aí depois, quando já tinha passado por essas fases, quando eu saí da Bahia Sul, eu ia para a Senibra, né? Uma obra grande da fábrica da Senibra de celulose. E naquela ocasião, eu estava com os amigos, né, trabalhando lá, e o pessoal me convidou para ir para lá. Mas aí foi a época que eu conheci minha esposa, né? E Era de Guarapari? ela é de Muniz Filho, morando aqui em Guarapari, né? Conheci, aí ela botou a faca na minha garganta, o seguinte, ó, se você for, a gente não casa, a gente não fica. Enfim, e aí eu fiquei aqui, foi bom, né? Foi bom. Fez história. Eu agradeço a ela, né, por ser construtor, né? Porque aí foi no ano 94, eu montei a construtora e casei. Meu sogro era doido, né? Porque meu sogro, eu casei na cara e na coragem. E foi, estamos aí, firme e forte. Acreditou em você, Acreditei, estamos aí, firme e forte. Deu certo. O Emerson, eu te conheci lá na Suporte, Foi. quando eu trabalhei lá. E já fiz negócio com você já, tanto com o Marquinhos da MJ também. E qual o diferencial, Emerson, da Artcom para as demais, Emerson? Eu digo o seguinte, que todas as construtoras, né, de Guarapari são construtoras ótimas. Todas, não tem nenhuma restrição a nenhuma. Todas as construtoras trabalham com muita qualidade, com entrega. O que eu acho diferente no caso da Artcom é o fato da proximidade, do cuidado que eu tenho com a obra, ou seja, uma obra de muita atenção redobrada, eu dentro do canteiro de obras, né? Acompanhando os processos de perto, vendo o que eu entrego para o cliente final. Então eu penso que o meu diferencial é uma obra com pouca assistência técnica, uma obra com qualidade, uma obra com satisfação garantida, entendeu? Então eu tenho um feedback muito positivo dos meus clientes, que eles trazem para mim essa história de satisfação. Um dia desse eu estava agora aqui fazendo na academia, malhando ali na antiga Canal, né, que hoje malhando, Emerson? Rapaz. Não faz pra gente não, né, Nilson? Não faz pra gente. Essa parte aí. Tá fazendo vergonha, mas corta essa parte aí, tá bom? Aí, por acaso, encontrei até com um rapaz que eu não conhecia, o Bruno, ele é construtor também, ele faz casa ali em Santa Mônica. Bruno Taveira. Bruno Taveira? Então, eu não tive o prazer de conhecê-lo lá, ele que chegou para mim, você que é o Emerson, eu moro lá no Paraty. E tecendo elogio, né? Pô, gostei do seu prédio, moro lá, estou muito satisfeito. Foi uma obra bem antiga. Enfim, então esses feedbacks são positivos, eu gosto muito, né, das pessoas que me encontram, sempre elogiando. Esse é o meu diferencial. O diferencial é o produto final que o cliente recebe. Sempre minhas obras têm boas localizações, né? Um bom acabamento, documentação, segurança, enfim, é isso. Meu amigo, eu acho que o diferencial da Artcom é você. Porque, assim, de todos os consultores que a gente se relaciona, eu acho que não tem ninguém que mais deixa a porta aberta, que eu, pelo menos, me sinto à vontade de ligar qualquer hora para poder trocar uma ideia, nem que seja para vender um apartamento, para conversar alguma coisa do que você. Eu acho que o grande diferencial da Artcom é justamente essa proximidade que agora você chegou aqui embaixo, aqui, poxa, cumprimentando todo mundo, conhece todo mundo. Não é todo o consultor que a gente tem esse relacionamento, o próximo os corretores. E eu, assim, é perceptível isso pela galera. Às vezes está no sábado, passa no centro aí, senta aqui, bate um papo com a gente. Eu acho que esse grande diferencial é a proximidade realmente com a gente, no nosso caso da área imobiliária, próximo a gente que é corretor. Eu fico feliz de ouvir isso de você, porque isso é natural meu, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar envolvido, eu gosto... O mercado imobiliário de Guarapari eu conheço todos e me sinto muito à vontade com todo mundo, né? Gostaria que todos vendessem para mim, né? Mas nem todos vendem, mas enfim, eu me sinto muito à vontade com isso, né? Eu faço a coisa não de uma maneira... Essa questão não é uma questão profissional, é uma questão natural minha, né? Eu gosto de estar com você, para a gente poder passear. De sábado vem para cá, bater papo com um, com o outro. Mas é verdade, eu sou uma pessoa disponível, não sou uma pessoa inacessível, restritiva, não. Sou uma pessoa bem disponível e eu me sinto muito à vontade com isso. Não me sinto incomodado com isso, pelo contrário, me sinto muito à vontade, muito feliz com isso. O Emerson, do diferencial lá da construtora que você falou, também tem um diferencial de financiamento na planta, né? Que acho que é a única, me corrija se eu estiver errado, acho que é a única em Guarapari. No mercado atual, sim, eu sou o único construtor que tem financiamento bancário durante a obra, né? Após a obra todos têm, mas durante a obra só eu possuo, porque eu tenho uma parceria com a Caixa Econômica.
Eu já fiz essa parceria no passado em Vila Velha, né, nos empreendimentos que eu fiz em Vila Velha. Predileto também teve? Predileto não, no Privilégio. No Privilégio eu tive com o Banco do Brasil e agora com a Caixa Econômica. Privilégio foi o primeiro estande que eu trabalhei, tá? Um corretor de imóvel branco me jogou pra lá. Naquela época que estande de venda era depósito de corretor. Fui o primeiro. Quando eu comecei na suporte, o Branco falou, você vai ficar lá no estande do Privilégio lá. E eu não sei se você está lembrado do Privilégio, onde é aquele Lava Jato Big. Sei. Big Lava Jato. Então, enquanto eu estava em construção, eu construí um apartamento completo. Era nítido, um apartamento modelo. Um apartamento modelo no chão ali. Ficou exposto ali durante 2 anos e meio ali, um apartamento modelo ali. Tinha um stand e a gente tinha que sair e entrava lá no apartamento modelo. Exatamente. Foi uma inovação de mercado também. Se não me engano, foi uma inovação de mercado. Na época ninguém fazia isso em Guarapari. Não. Ninguém fazia. Você podia fazer alguma coisa, agora fazer dentro é realmente um apartamento montado, com cortina, com móvel, com decoração completa, de ponta cabeça, no chão do prédio, foi uma inovação. Foi uma inovação que eu trouxe para o mercado. Algumas inovações eu trouxe para o mercado de Guarapari. Algumas boas inovações. Essa questão que o Nilson perguntou do financiamento imobiliário na obra, realmente a Ascom é a única hoje que está trabalhando com essa modalidade. Eu acredito muito nela. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Só que eu acho que você tem um trabalho muito difícil em Guarapari, que é quebrar a cultura. Sim. Quando você começa a lidar com a quebra de cultura, a sua tarefa, você não tem que vender, você não tem que fazer só o seu bom trabalho. Sim. Você tem que depender de todo mundo que se faça um bom trabalho para fazer essa quebra de cultura. O que eu observo é o seguinte: o financiamento bancário é um padrão no mundo inteiro, não é só no Brasil. Sim. No mundo inteiro se faz, ou seja, o construtor é construtor e banco faz o papel de agente financiador, né? Isso é no mundo inteiro. Em Guarapari é um case, né? Um case totalmente à parte, né? Que não compra essa cultura, exatamente isso, é uma questão cultural. Não é questão de bom ou mau negócio, sem fazer essa avaliação, é questão cultural. Sim. Ou seja, nós estamos aqui em Vila Velha, que é do lado, e o mercado, 95% do mercado funciona com financiamento bancário. Ou seja, você faz uma programação, vamos colocar, de tantos por cento durante a obra e o restante é banco. Pós-chave. Pós-chaves, ou enfim, qualquer momento, ou tem essa modalidade, como também tem a modalidade de você assinar o contrato ali e já fica. As vantagens do financiamento bancário são algumas especiais. Por exemplo, você já sai com a escritura na mão. Você já sai com custo de escritura bem mais abaixo do que o custo pós-obra. Sim. Bem mais baixo. Mas bem mais baixo mesmo. É um custo que, se as pessoas botarem no lápis, aí faz a diferença entre a compra ou não compra. Porque é uma diferença, vamos colocar no caso lá do Solar do Porto, entre uma escritura minha, que seria, no caso, sairia por uns 35 mil reais na pós-obra, durante a obra sai uma coisa de 14 mil por aí, né? Porque grande. É uma diferença muito significativa, porque o RGI é igual, mas o ITBI é menor e o custo do contrato também, do que junto ao tabelião de notas, ele é menor, né? Então, hoje, uma escritura custa em torno de 7.500, 8.000 reais, e no banco custa 4 mil. Então, já tem essa diferença. O ITBI, você pega 2% sobre o valor do imóvel, com a benfeitoria depois de pronto. Durante a obra, você paga sobre a fração ideal. Então, isso daí te dá um gap de vantagem muito grande. Então, já equilibra muito a favor do financiamento bancário. Além do outro caso, que o financiamento bancário te dá 420 meses para poder pagar. Você não tem 80, nem 70, nem 100. Você tem 420, que você pode pagar e quitar quando você quiser. Sim. Que são parcelas decrescentes, né? É uma das vantagens no também. no sistema SAC, você faz ela decrescente. Você já começa a saber qual é a sua... Você já sabe a primeira e a última. Você já consegue saber a primeira e a última. É uma das vantagens do financiamento bancário. Enorme, porque você não tem aquela preocupação de você comprar alguma coisa numa parcela crescente, você comprar ela numa parcela decrescente. E aí você tem os mesmos prerrogativos que você tem no financiamento junto à construtora, que é você quitar no momento que você quiser, antecipar o tempo que você quiser em cima. Aí funciona igualzinho, a única diferença são as vantagens que você possui. Você fica sobre o guarda-chuva do banco, né? E você tem essas garantias todas, né? Você tem o seguro de garantia, seguro de vida. Com a cliente agora, e eu até estava conversando com ela sobre isso.
ela está querendo ir por financiamento bancário, mas ao mesmo tempo quer fazer com a construtora. Pô, Nilson, mas financiamento bancário são 420 meses. Com a construtora a gente bota 100 meses, dá 8 anos mais ou menos. Eu prefiro em 8 anos, mas a parcela para mim, eu falei, faz o seguinte, você compra pelo banco em 420 meses e paga da forma que você ia pagar para a construtora. Você vai terminar em 8 anos. Exatamente. Com juros menor. Com juros menor. Que é isso que tem que ser, que às vezes o cliente não tem essa informação. O que acontece muito, e eu compreendo, mas é uma questão cultural, é a questão do seguinte, o corretor, né, ele quer uma agilidade no processo da venda. Então, ele entende que a burocracia de banco, de financiamento, é uma coisa demorada, e não é, de fato. Não é. Porque no caso do financiamento bancário, durante a obra, como é o meu caso, todo financiamento você analisa 3 partes, o comprador, o imóvel, né, e o vendedor. No meu caso, você já tem o vendedor analisado e o imóvel analisado. Você só tem que analisar o cliente. Então, o processo é o seguinte, se o cliente tiver os documentos certos, na hora certa, 4 dias, 5 dias, você está assinando o contrato. E você já está com a sua escritura na mão. E você já está documentado sobre o guarda-chuva, está tudo tranquilo. Ainda tem aquela grande vantagem que eu vejo, que a gente não tem, que é a questão do seguro de vida embutida na prestação. Que você, caso ocorra algo com você, né, o apartamento fica quitado, porque já está com uma cobertura de seguro em cima da prestação sua. Eu acho isso um enorme diferencial a favor do comprador. A gente teve aqui, na semana passada, o João da Guia de Paula, né? Que ele também está sofrendo com uma quebra de cultura, porque ele está implementando aqui em Guarapari o drywall. Então, assim, ele também está sofrendo a mesma dor que você sofre com a questão de financiamento bancário, porque ele está também quebrando uma cultura com os corretores, teoricamente, tem que vender para os corretores, para depois os corretores poderem vender para os clientes deles. E assim, sobre a questão do financiamento bancário, como que você enxerga o mercado imobiliário de Guarapari? Você acha que isso é uma situação que a gente ainda vai ver por muitos anos ainda? Ou você, até por estar em contato com o pessoal do SINSIG, mais perto de todo mundo lá, você acha que os construtores, no modo geral, o mercado imobiliário, no modo geral, está tentando migrar, olhando para a questão do financiamento bancário? Ou prefere ficar recebendo aquele jurozinho funcionando como um banco? Aí é uma estratégia de cada empresa, né? Eu prefiro esse modelo do financiamento bancário porque eu penso que é um sistema de alavancagem. Né? Sim. É um sistema de alavancagem, porque você não tem aquele negócio de aguardar 100 meses para poder receber o seu fluxo, né? Ele se conclui. Que é o modelo que eu estou falando. Todo mundo funciona assim. Guarapari é um caso diferente. Agora, é uma questão que eu acho que o que cabe efetivamente em toda a cultura é as pessoas passarem a conhecer mais o fato, saber, se aprofundar mais na informação para conseguir saber o que tirar de proveito disso, né? E aí faz suas avaliações de qual caminho que a pessoa quer seguir. Mas o que eu percebo no mercado é que os corretores são crus, eles não têm conhecimento de causa sobre o que é o financiamento bancário. É diferente do mercado de Vila Velha. Mercado de Vila Velha, Vitória... Só se fala em financiamento bancário. Só se fala, é o dia a dia, se conhece, ou seja, até o cliente quando senta na mesa já senta já com a cultura do financiamento. Não tem, sabe, é uma cultura implantada. Aqui o que acontece? Penso eu que a maior resistência é dos corretores. Essa maior resistência é dos próprios corretores que, por desconhecimento, tá certo? O caso que você está falando do drywall, né? Por desconhecimento, as pessoas tentem a combater aquilo que elas não conhecem, né? Ou seja, eu não tenho conhecimento disso, então é mais fácil eu ser restritivo a isso. Agora, então esse é o processo de cultura, o processo de fazer, conhecer de fato as vantagens. Rapaz, se eu soubesse que era tão fácil, se eu soubesse que era assim, já teria entrado nisso há muito tempo. Porque muitas vezes, só para complementar, Vitor, você cria uma viabilidade muito grande no negócio com o financiamento bancário, né? Você cria uma condição que antes você não tinha e passa a ter, porque você não tem, até no financiamento bancário, você não tem a figura da parcela de chave, você não tem figura das anuais, entendeu? Você já cria uma condição que você tem lá 20%, 30% e pronto, e o resto é financiamento bancário. Então você elimina uma série de situações aqui que traz uma tranquilidade muito grande para o cliente.
O cliente fica sabendo exatamente aquilo que você falou, já sabe qual é o início da prestação, qual é o final dela, aquilo é constante, eu posso amortizar quando eu quiser, fazer do jeito que eu quiser, então é uma vantagem muito grande para o cliente. Sem contar que os juros de obra, ele vem ali mensalmente para manter o saldo do devedor na época da chave lá fixo. Sim. Então, assim, ao contrário de uma parcela de chave que os caras vão combinar para pagar lá 100 mil na entrega da chave, que na hora da entrega da chave 100 mil vai estar valendo 105, 108, 110... No financiamento bancário, você paga os juros de obra justamente para você manter o seu saldo final lá na entrega da chave fixo, entendeu? Exatamente. Que esse foi um dos grandes problemas do Lorenzi, que não fez dessa modalidade, como hoje é o Crisetel na Praia do Morro, ele recebeu muita entrada ali de 20%, 30%, porém, como não foi um crédito associativo, o saldo devedor reajustou e nem todo mundo pegou o mínimo da sua renda, ou seja, todo mundo já estava no limite do comprometimento de renda e sobrou um resíduo lá agora de 30, 40 mil para poder o camarada pagar na entrega da chave. E aí, como que tá, entendeu? Perfeito. Então, essa é que é a ideia, porque quando você faz o financiamento bancário, você já tem isso tudo planejado e mata todas essas questões. E aquilo que você acabou de falar, é que você vai mantendo aqueles juros, né, que se chama evolução de obra, né? Evolução de obra. A evolução de obra, você vai pagando aquilo que você não vai, é um valor muito pequeno em relação ao valor da prestação, e aquilo vai mantendo constante. Então, quando você chega lá, você fez 100 mil aqui em 2023, em 2025 vai ser os mesmos. Se for 100 mil, é 100 mil. Se for 50, entendeu? Fica essa questão constante. Seu financiamento ele se torna constante. Rapaz, a questão da alavancagem, na época que eu estava com acesso lá na moçaria que eu trabalhava, eu aprendi a olhar para uma viabilidade do empreendimento que eu nem tinha me deparado com isso, né? Aí o pessoal fala, porque não vou construir com financiamento bancário, ou não vou construir, de repente, no segmento de Minha Casa Minha Vida, porque o lucro final de uma operação dessa me deixa 12%, 13%. Mas o que acontece? Quando a pessoa investe ali 1 milhão para retornar 4, você não tem que analisar qual foi o lucro da operação. Quanto você desembolsou de capital ali para você estar recebendo, entendeu? Nossa, não deu jeito. Molhou a palavra. Faz a pergunta agora, Nilson. Eu te corto. Ô, Emerson, você falou essa questão do financiamento bancário, né? Que a gente precisa, na verdade, reeducar, né? Com os corretores. E o que você acha que precisa ser feito para isso? Para a gente começar pelo menos isso? Tem que surgir de quem? Dos construtores? Ou com a ajuda do Carlinho, até da Grande Rio, do Sindsig, para fazer isso? Eu vejo o seguinte, eu vejo da seguinte maneira. Eu já me dispus, né, a fazer alguns workshops para poder criar cultura. Mas eu vejo muito o seguinte, veja bem, você é corretor de imóveis. Tudo que for ferramenta que te ajude a vender, tá, eu acho que você deve conhecer. É um processo de curiosidade, é um processo sua de expansão profissional. Então, eu acho que as pessoas precisavam ter essa curiosidade, entendeu? De criar uma expansão profissional própria, ou seja, deixa eu conhecer esse produto, deixa eu ver como isso funciona, deixa eu entender mais disso aqui. O Vitor teve a oportunidade de trabalhar aqui quando você fez aquele... Como é que é o nome daquela empresa que você trabalhou? More Mais. A More Mais, você teve um cabedal de informação gigante ali, você pegou Fez toda a diferença na minha vida. Fez toda a diferença aquilo ali, foi um divisor de água. Você pegou uma experiência gigante com o processo do financiamento. Então é isso que aconteceu com você, eu acho que os demais corretores, entendeu, deveriam conhecer, porque hoje você de Guarapari é um dos corretores que mais entende financiamento bancário. Para você é fácil, essa linguagem que eu estou conversando com você é muito familiar com ela. Então eu acho que precisa acontecer isso. Os demais coisas, as pessoas poderem sair da sua zona de conforto, que você fica preso naquele negócio, né? É igual aquela história do Henry Ford, quando falou o seguinte, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. Então é mais ou menos assim. Então, quer dizer, existem outros modelos, outras modalidades de venda, outras modalidades de situações que você deve buscar aprender a respeito. Apresentar para o cliente, né? Apresentar para o cliente, porque o que acontece, a maior resistência que eu possuo não é do cliente, é do corretor. Porque pelo fato do corretor não conhecer, ele sabota o processo, entendeu? Ele sabota porque não tem conhecimento. E para ele não ficar assim mal diante do cliente, ele sabota. Então o processo é esse, é um processo que ele tem que quebrar isso, né? E buscar efetivamente para poder fazer. Na verdade, ele transforma num negócio ruim, né? Quando fala do financiamento bancário, por exemplo, financiamento bancário dentro da obra. Ele transforma num negócio ruim, ele sabota aquilo ali para fazer outro negócio que é o que ele entende,
que é, vamos dar exemplo, vender direto para a construtora, com financiamento direto. Mas sabe o que acontece? O que eu tenho percebido? A gente chega aqui, a gente está sempre fazendo, na imobiliária, a gente sempre está fazendo treinamento constante. O problema não é nem da oportunidade de o corretor ter para aprender aquilo ali. É porque o financiamento bancário exige um corretor de um outro nível. Para o cara poder conversar sobre taxa de juros, compreende? Então, assim, tem muito corretor que, infelizmente, pela nossa profissão, a pessoa se aposentou, não fez nada na vida, vou tentar a sorte como corretor. Como a nossa profissão, a pessoa não nasce, quando crescer eu quero ser corretor de imóveis, não é uma profissão mais estruturada, a gente tem essa dificuldade de conseguir captar boas pessoas para que essas pessoas realmente um pouco mais avançadas em questão de estudo consigam desenvolver uma conversa com uma pessoa que vai comprar um apartamento de R$1 milhão, que já tem um de R$1 milhão na cidade dela e consiga argumentar sobre troca de juros e taxas, porque a pessoa tem um nível maior, entendeu? Então, assim, a maior dificuldade, eu acho que está na nossa profissão. E aqui em Guarapari, o que eu acredito também, é que se tivesse pelo menos mais uns 2 construtores que tivesse a cultura do financiamento imobiliário na obra, já ia motivar mais ainda o mercado a aprender a correr atrás. O que eu acho que inibe um pouquinho os construtores a fazer também essa operação é porque a operação é uma operação que precisa ter um conhecimento de causa da empresa construtora também, porque o banco, né, quando ele faz a sua parceria, ele faz um vasculhamento geral da empresa, né? Então, é um processo realmente que você tem que apresentar portfólio, você tem que você não pode ter um título sequer em protesto, você tem que ter apresentar, incorporação registrada. você tem que apresentar, você tem que ter a incorporação, a afetação do imóvel. Você tem uma série de planilhas para poder serem apresentadas, que precisa de um conhecimento técnico para poder desenvolver aquelas planilhas. Talvez seja por esse processo, porque mas eu acho que volta a bater nessa tecla. Eu acho que é uma questão do próprio mercado querer aprender a respeito do assunto, entendeu? Eu acho que a cultura, toda cultura é assim, né? Toda cultura, para ser quebrada, ela tem um processo de necessidade, de ruptura da antiga para passar para uma nova. Mas é um processo que junta tudo, ele junta banco, junta construtor e junta corretor também, para poder mudar isso daí. Eu faço a minha parte, ou seja, toda vez eu sento, seja com corretor A, B, C ou D, eu sempre sento, explico, oriento, mas é uma questão efetivamente, isso que vocês falaram, é cultural mesmo, cultural. A gente percebe isso às vezes na hora que o corretor conversa. Porque assim, as pessoas elas só mudam uma coisa na vida dela, não é porque ela quer, é pela dor, meu amigo. Então assim, se eu vou eu, Vitor, hoje, chegasse um corretor novo, chegar em Vila Velha, cara, ele vai ter que aprender a lidar com o financiamento bancário, ele vai aprender na dor, porque senão ele não consegue desenvolver. E como aqui em Guarapari tem a cultura do financiamento próprio, então acho que o corretor ele não tem tanto interesse e motivação em aprender alguma coisa nova, né? Mas só para você ver mais exemplo como é que facilita a vida do corretor e ele não percebe isso. Vamos colocar o seguinte, eu tenho um produto lá, meu 3-4 lá, na faixa de R$950 mil. Esse produto, pelo processo de avaliação, que está até está sendo revista lá, junto ao banco, que eu vou pedir uma nova avaliação, subiu o preço, que ela vinha de 2019. Então tem que pedir para ela subir um pouquinho. Mas vamos colocar hoje, ou seja, com aquela avaliação antiga que o banco fez, você pode financiar 550 mil. Então, quer dizer, você já sai de 950, você já passa para um negócio que você tem que pensar só em 400 mil, porque 550 já está equalizado. Então já ajuda muito. Aí o que você entra aqui nesses 400? Entra um carro, entra um apartamento de menor valor, entra um sinal e pronto, você resolveu 400 e o resto você tem 420 meses para pagar os seus 550. Então, quer dizer, é diferente de você falar de 550 para 950. Isso. Entendeu? Você fala, 100 meses, mas você tem que fazer 100 meses, você tem que fazer 950. Agora, se eu falo o seguinte, não, você só tem que pensar em 400 e o resto você vai fazer em 420. E com prestação conhecida, com juros menor, uma situação de garantia, enfim, tudo mais. Ou seja, se a pessoa, a única dificuldade que precisa para o financiamento bancário é efetivamente a comprovação de renda. Olha, fala isso agora. Está aqui preparando a pergunta. A comprovação de renda é única.
Não tem coisa. A única coisa que o cara tem que ter é a comprovação de renda. Se ele tiver uma renda comprovada, com tudo certinho, coisa e tal, é muito fácil. Você acha que essa informalidade, então, nas comprovações de renda que eram exigidas no mercado imobiliário em Guarapari para as construtoras, meio que fomentou as pessoas a não terem tanto interesse em fazer uma declaração de renda normal para poder conseguir um financiamento bancário? Você acha que o problema está aí, de repente, na forma que antigamente as construtoras... Hoje as construtoras estão muito mais criteriosas para poder passar um crédito do cliente. Sim. Antigamente a gente sabe, é nome, CPF, assina o contrato. Sim. Tudo evolui, né? Todos os riscos, né, que você passa e etc e tal, você passa a criar algumas restrições em função das quedas que você toma ali na frente por causa disso que você está falando, que fazia de qualquer maneira. Mas essas questões, né, de crédito é individual de cada pessoa, né? Ou seja, as pessoas às vezes têm renda, que essas rendas não são apresentadas, não são comprovadas, enfim. Né? O cara é um autônomo que não gosta de emitir nota. Aí é uma característica de cada um. Porque assim, eu consigo comprar um apartamento contigo, comprar um com o Marquinho, comprar outro da Única, sem a comprovação de renda. No banco, não. No banco eu consigo fazer um financiamento imobiliário só. Sim, então, essas questões só que eu vejo, vamos colocar, qual é a dificuldade do cliente? Se a gente pode chamar isso de dificuldade. Seria simplesmente isso, ele tem que apresentar as rendas efetivas que ele possui. Mas ele também até tem condições de acertar isso também dentro do decorrer do processo, né? Ele tem várias maneiras de organizar isso, a vida financeira dele, declarável, etc. E tal. Mas eu vejo o financiamento bancário como uma grande vantagem, tá? É um mercado, volta a bater nessa tecla. Se não fosse assim, o mundo todo não seria financiamento bancário. Guarapari é o único caso a ser estudado. Em que não funciona o financiamento bancário, entendeu? Eu, por exemplo, é o seguinte, trabalhando lá em Vila Velha, era 90% de tudo que eu fiz lá era financiamento bancário, entendeu? Só que eu moro em Guarapari, amo de paixão a cidade, né? Preferi a qualidade de vida de Guarapari e optei por aqui, né? Por essa questão. E a gente acaba se adaptando. Mas eu acho que o mercado, ou seja, os corretores perdem uma grande oportunidade com isso, né? De conhecer essa linha de estudar sobre isso. De estudar, de conhecer o produto para poder fazer. Na House a gente tem o Max, tá? O Max é um expert. Fala do Max de novo, todo podcast fala dele. Ontem eu tive com ele e falei, vou falar de você amanhã lá, tá, cara? Aquele menino é um expert no financiamento bancário, tá? Ele trabalha com o Vitor, ele é um expert. Eu tiro o chapéu, tá, Emerson? Que eu tenho 10 anos de corretagem e vou te falar que eu tenho um defeito muito grande nessa área de financiamento bancário. Mas porque os meus negócios, eu digo dos 100%, 90% foi com construtora, com financiamento direto. Eu fiz poucos financiamentos bancários. Mas só para desmistificar, no caso do financiamento da produção, você precisa de 4 documentos. Você precisa de certidão de casamento, se for casado, identidade, CPF, comprovante de renda. 4. Comprovante de endereço, para falar assim. Pronto, acabou os seus documentos. Coisa que qualquer loja de sapato vai te pedir isso. Entendeu? Então, para você fazer um crédito, alguma coisa, você vai perceber. Então, seus documentos que você já tem dentro de casa, na sua gaveta, você vai pegar a sua certidão de casamento, seu CPF que já está no seu bolso. Tá certo? Então, o que você tem de diferente? É o comprovante de renda. Que é o diferencial, é o comprovante de renda. Aí fechou, por exemplo, que eu falei, o imóvel já está avaliado, a construtora já está avaliada, só precisa só do cliente. Apresentou esse documento, fechou o processo. Foi em 3 dias, 4 dias, você assina o contrato, acabou. E vai lá para o RGI, já sai com a escritura na mão, se acontecer algo com você, já está tudo tranquilo, tudo sereno, tudo resolvido. Enfim, é uma enorme diferença a favor, tá certo, do processo, né? Porque, por exemplo, quando você faz em 100 meses uma compra do imóvel sem o seguro de vida, tudo pode acontecer. Aí, se acontecer algo nesses 100 meses, como é que fica a família dessa pessoa que comprou? Ela fica numa enrascada, porque tem um saldo devedor, né? Ela tem o produto, o pai, o arrimo da família lá, né? Foi fazendo o pagamento, pode ser o pai ou a mãe, enfim. E lá no meio do caminho aconteceu algum sinistro. Aconteceu esse episódio aí, está no saldo. E sem contar que com a taxa de juros que hoje está sendo praticada no mercado, independente da sua entrada, a parcela número 67, ela dobra. Se você fez o financiamento, você vai fazer em 100 meses,
R$3.000, a parcela a uma taxa de juros de 1,1, 1,2 final ali, a parcela 67 é o dobro, é 6. O que acontece com esse processo? As pessoas têm que entender o seguinte, que na verdade nós não cobramos juros, nós cobramos correção. Correção. Então as pessoas precisam entender o seguinte processo da coisa. Você tem que ver o valor da moeda. Você, quando compra alguma coisa aqui, você está comprando isso aqui, hoje isso aqui custa R$10. Tá certo? Daqui a 30 dias pode custar R$10,50. E daqui a 60 dias vai custar R$10,75. E depois vai custar R$10,90. Então, na verdade, simplesmente o seu poder de compra sobre a moeda. Então, você adota um índice para que você mantenha o seu poder de compra. Então, não é juros, isso é correção. Né? Juros é quando você atrasa a prestação, aí sim, você se torna inadimplente, aí você passa a passar a coisa. O resto é uma correção do seu valor. Boa época, aquela que a gente vivia quando o Brasil estava com a estabilidade, né, econômica tranquila. Você estava com uma taxa de 4,5% ao ano e mesmo 4,5%. Não era 4,5% no papel e passa 10%, 12%. Era 4,5%. Então, quer dizer, você tinha uma correção aí significativa. Vamos colocar isso aqui. A Selic agora, em 2019, era 2,3%. Pulamos para 13,75. Hoje para 13,75. Então, quer dizer, é uma diferença absurda. 2,35, rapaz, era fixa. 2,35 ao ano era fixa. Era uma prestação que variava 0,1, 0, coisa, varia quase nada. O CUB também está assim hoje. O CUB teve uma variação expressiva em 2020, por causa da pandemia, né? Quando a gente saiu da pandemia, teve uma variação expressiva que chegou a 12% ao ano, mas agora já descambou, né? Agora os juros da coisa está dando 0,01, 0,11, 0,12. Então, esta correção do capital, né, do que a gente está falando, do poder de compra, ela está bem baixa para o comprador, ou seja, está um momento muito bom para o comprador. Né? Esse momento ainda está bom, apesar da Selic estar alta, mas como as construtoras adotam o CUB, então quanto mais o cliente poder pagar durante a fase de construção, ele evita essa condição que você falou. Então, se ele consegue, se uma obra demora 36 ou 42 meses, ou seja, o tempo que a obra demorar, se a pessoa conseguir pagar a maior parte do empreendimento, do valor do bem, dentro desse período, ele está pegando um índice de correção baixíssimo, que é o CUB. Só apenas após o ABITS, que esse índice de correção passa a ser o CUB mais 1, ou poupança mais 1, ou poupança mais, enfim, o índice que for acordado no contrato. Então, para o cliente, quanto mais ele puder pagar. Aí é para o cliente que tem pouco, tem a renda, mas tem pouco dinheiro. Banco. É a melhor situação que tem, entendeu? Se ele puder pagar, vamos colocar, eu posso financiar 550, se ele puder financiar 200, melhor, ótimo. Mas, de qualquer maneira, que se houver uma questão de um saldo devedor, que esse saldo devedor seja pelo banco, e não para a construtora. Sim. Entendeu? É uma vantagem muito grande. As pessoas que não têm conhecimento de causa disso. Então, hoje, para você, então, é melhor um financiamento bancário do que um financiamento direto, né? Para mim, sim. Para mim, sim. Para mim, eu acho muito melhor a pessoa comprar um apartamento comigo e dizer o seguinte, ó, vou fazer assim, depois das chaves eu vou te dar uma parcela que vai ser financiamento bancário, assim, ou durante a construção já. Ele assina um contrato comigo e pronto. Que aí já está tranquilo. As pessoas que assinaram o contrato comigo lá, não morrendo de rir, estão uma alegria doida. Muito mais satisfeito. Deixa eu só fazer um comentário sobre a questão da taxa de juros para a gente pular para o próximo assunto. Você falou, o momento tá bom, ainda tá bom para comprar. A gente nunca vai ter um momento ideal para se comprar imóveis, que é uma taxa, uma Selic a 2%, igual a gente teve um tempo atrás aí, e imóvel baixo. Porque quando você tem Selic baixa nesse valor, nessa taxa de 2%, 3%, você injeta mais dinheiro no mercado, injetando mais dinheiro no mercado, o imóvel se valoriza, entendeu? Uhum. Só que, o que eu falo com meus clientes? Que o melhor momento para comprar imóvel é justamente agora, mesmo com a Selic a 13%. Porque o que acontece? Você compra um imóvel hoje a 13%, o mercado imobiliário ele é cíclico. Sim. Daqui a pouco a Selic vai descer de novo para 8%, o que vai acontecer com o valor do imóvel? O valor do imóvel vai lá dar aquela alavancada de novo, só que o seu capital está ali fixo.
Sim. Compreende? Então, assim, o capital, mesmo que você compre, o capital não, a sua dívida, né? Mesmo que você compre agora seu imóvel a 13%, se daqui na frente ele bater 2 novamente, der um boom no mercado imobiliário, seu imóvel que você comprou por 1 milhão, ele vai estar valendo 1,5 milhão, mas você só deve 500 mil. Seu 500 mil não vai valer os outros 500 mil, entendeu? Então, eu acho que essa que é a chavinha que tem que ser virada. A conta, pelo menos, é o seguinte: em Guarapari, isso eu posso afirmar e assinar embaixo. Todo mundo que compra um apartamento pode ter sido em qualquer fase econômica, na fase que estava estável, o ganho era muito maior, mas mesmo com uma Selic de 13%, se você está comprando esse produto hoje a 100 mil reais aqui, daqui a 3 anos, quando esse produto estiver pronto, ele vai valer toda essa correção mais aqui E mais um pouco. e a valorização ainda vai ser maior. Isso daí eu asseguro com toda certeza, que o imóvel em Guarapari ele te dá uma valorização de 12%, 15%. Já chegou a 20% ao ano. Já chegou a 20%. Hoje, então, quer dizer, eu tive clientes que compravam comigo, vamos colocar ali no privilégio, né, que na época do chão ali, compraram um imóvel num valor X, quando o imóvel estava pronto, eles compraram X mais Y mais Z. Ou seja, tiveram uma lucratividade absurda nesse ganho aqui de valorização do produto durante que foi a valorização normal do mercado. Sim. Ou seja, o processo, o empreendimento vai ficando pronto e as pessoas veem que o ponto é bom, que o produto é bom, que o imóvel é bacana e a procura é maior. Então, quer dizer, a valorização é natural, tá certo? Então, em Guarapari, eu vou colocar que 90% dos imóveis que a pessoa comprou, ela ganha dinheiro, sempre ganha dinheiro. Eu acho o melhor investimento imóvel, por quê? Primeiro, que o vento não leva. É verdade. O banco, o ladrão não leva, tá certo? Não está em ativos voláteis, né? Ele está num ativo fixo que está ali e você habita ele, você usa ele. Né? Mas você o governo pode mudar a invadida ali, né? Só se fizer as invasões sociais. Mas, Enzo, deixa eu te perguntar. Você está falando essa questão de valorização do imóvel. Então, vamos falar com um corretor de imóveis agora. Vamos dar exemplo. Hoje a gente tem imóvel na Oceânica. Vamos dizer apartamento na obra de tabela mais alta, 800 mil. A gente está falando de um 2 quartos de 67 metros quadrados. Na Oceânica? Dando só um exemplo, hipoteticamente. Ah, tá, hipoteticamente. Mas tem. O Martinelli, hoje a gente encontra imóvel lá a 800 mil reais metros quadrados, 2 quartos. Essa pessoa comprando tanto no financiamento bancário ou no financiamento direto, você acha que essa pessoa ainda vai ter uma rentabilidade boa no imóvel de 800 mil na Avenida Oceânica? Eu vou colocar a seguinte maneira para você. Esse processo de avaliação do produto que eu estou te falando, ele se dá em regra, ou seja, sempre nos imóveis de localização favorecida. Tá? O beira-mar, coisa e tal. Isso é regra. Nas demais ruas, aí depende do caso. Depende do produto. Por exemplo, vamos colocar o seguinte, um produto fantástico que tem na Oceânica ali, que é o do Dubai? Dubai 1 e 2. Lindo aquele prédio. Ou seja, quem comprou o Dubai... Se deu bem. Se deu bem. Eu vendi lá 645 mil. E hoje é 1,5 milhão. 1 milhão e alguma coisa. Então, quer dizer, se deu bem. Então, é um produto. Agora, tem gente que comprou um prédio antigo, etc e tal, do lado, no prédio, coisa e tal, já a valorização não foi tão significativa quanto do Dubai. Então, tudo é um processo de, igual que você pega uma ação de uma empresa e tudo mais, né? Essa daqui valoriza isso, essa daqui valoriza isso, né? Então, é um caso. Mas no imóvel, em regra geral, vamos colocar que 90%, as pessoas ganham dinheiro. Tanto elas ganham dinheiro que as pessoas, por exemplo, é o seguinte... Elas compram e vendem. O mercado de Guarapari é um mercado, você não tem, talvez, a noção da pujança do nosso mercado. A quantidade de valores, os números que os bancos trabalham de compra e venda de imóvel. O que o cartório fatura, o que o cartório de notas, etc., tal, baseado nesse momento. O Guarapari tem uma pujança gigante, né, no mercado imobiliário. E se fosse um mercado ruim, não aconteceria. Entendeu? Então, por quê? Porque as pessoas sabem que compra, aí comprou, vendeu, aí chega da compra. É possível você comprar um apartamento aqui eu já tive casos, já conheci gente fazendo isso e realmente isso é fato.
em que eu comprava um imóvel aqui durante a obra, esperava esse imóvel ficar pronto, vendia aqui na frente, comprava outro no chão, só que aqui ele já comprava um imóvel maior, se ele comprou um 2 quartos aqui, com essa valorização ele já compra um 3 quartos, mas com valor aqui na frente equivalente a esse 2 quartos aqui, entendeu? E ele vai fazendo alavancagem, de alavancagem. No final aí de 10 anos, 12 anos, aí a pessoa tem 2, 3 apartamentos. É possível, desde que a pessoa saiba efetivamente fazer esse processo de compra e venda, etc. e tal, e negociar. Então é muito comum. A gente tem conhecidos aqui em Guarapari que são investidores de imóveis aqui. Por que não investem em outra coisa, investem em imóvel? Porque é muito bom. Entendeu? Meu amigo, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo. Tem duas. Uma eu vou fazer, vou deixar a próxima para o Nilson fazer. Arte conta quantos prédios hoje construídos? Construídos? Construídos, agora você me pegou de teta. Dá um chute, 16. 17, por aí. O privilégio é mais bonito. Obrigado. E é verdade, tá? O Privilégio tem briga para comprar. O Privilégio é um prédio que realmente teve uma aceitação no mercado. Se alguém fala de manhã que quer vender, à tarde tem gente querendo comprar. Todo mundo me perguntando assim, gente, tem apartamento. Agora. Tem apartamento. Tô vendendo meu peixe, né? Tem apartamento aí no Privilégio para vender? Não tem. Mas ali da recepção até a área de lazer. É um prédio que marcou sua presença aqui no centro. É um diferencial. E um diferencial para poder complementar isso daí. O Excelência, vocês conhecem o Excelência? Sim. No tamanho do terreno? Sim, achei que não fosse subir nada ali. Ninguém. Ali é um case de sucesso mesmo. Um terreno de 350 metros, mérito da Priscila Lima, né? Que conseguiu fazer um projeto bem encaixadinho. Um projeto bem encaixado para aquela localização e deu super certo, entendeu? E é um projeto de 1, 2, 4 top, com área de lazer em cima. Um projetinho de 2 quartos fantástico. Mas você ia falar do Privilégio. O Privilégio que eu estou falando. O Privilégio é um prédio que é totalmente diferenciado em todos os aspectos. Ele é diferenciado na planta dele, é diferenciado da entrada até a lazer. Por isso que tem uma vista ali em cima. Todos os apartamentos de frente, sol da manhã, ventilação nordeste, vista para a Praia do Morro. Realmente, você vê que o Privilégio foi pioneiro. Depois veio ali o Vicenza. E tá vindo agora do Rogério e Gabriel Braga. Todos eles naquela mesma posição. De tanto sucesso que fez o Privilégio. O Privilégio fez um sucesso, caramba. É verdade. O Tumarino da esquina. O Solar do Porto, eu não falei disso aqui, o Solar do Porto é o único prédio, tá certo? Em que todos os apartamentos têm vista para o mar. Todos têm vista para o mar. Isso deve ser. Geralmente você tem coluna A, coluna B, não, todo em detalhe. E às vezes o andar baixo não tem vista. E ele pega a Praia do Morro de ponta cabeça. Ele tem uma vista para o mar plena, porque ele é um C, né? Então ele está na ponta do C. Então a Praia do Morro é um C, né? A praia faz esse formato aqui de um C. Então ele está nessa ponta aqui. Então ele pega a Praia do Morro inteiro, ele vai até o Morro da Pescaria. Ele está no início daqui no pôr do sol, vai até o Morro da Pescaria. Com um afastamento entre o prédio e o próximo prédio, quase de 60 metros. Então é isso que você falou, sol da manhã, ventilação nordeste, vista plena, 30 metros do pé da areia, né? Financiamento bancário, com uma área de lazer na cobertura com acabamento diferenciado. E com antecipação de obra também. Meu amigo, aí você tá me falando aí de todos esses prédios aí e na Enseada. Por que não tem um ponto? Quando a gente abriu o mapa de Guarapari, essa pergunta eu faço pra todo mundo. Tem um terreno lá na Enseada. É parceria até com o Vitor, o terreno, entendeu? Ele quer vender esse terreno para todos os construtores. Tô aproveitando o embalo, né, meu amigo? Tô aqui perguntando, tô aproveitando o embalo. Rapaz, se a gente abrir o mapa de Guarapari, não tem um pontinho da Artcom na Enseada. Por que você acha que a gente tá perdendo o mercado da Enseada? A verdade é essa, para as construtoras de Vitória. Porque agora tá vindo lá a São Suzano, da Brasilis, tá vindo a Javé, tá vindo o Fabiano da Epro, vai começar agora. Tem uma outra construtora de Vitória, que eu não sei o nome, tá vindo ali para uma esquina onde era o terreno do Colégio Nacional. Tem a HCX de Vila Velha. Nós estamos perdendo o mercado, o pessoal de Vila Velha na Enseada. Eu concordo com você. Eu não discordo, não.
não discordo não. Mas está lá onde, que lá está fazendo empreendimento top, lá foi um sucesso pleno, na Versática também, né, que está lá, Sim, fazendo lá. Mas assim, lá só tem efetivamente ali o Juliano e a Júnior. E agora o Tenor. A Guerra de Paula tá vindo agora, depois de... Na realidade, a Guerra de Paula ela tá construindo o primeiro agora, que é o Magdala que ela vai fazer. Ela fez ali o Ventura, o Ventura, enfim, ela fez 3 empreendimentos, parou, foi pra Praia do Morro Centro e abriu o mercado. Não é como a concorrência para uma construtora entrar na Praia do Morro e no centro é diferente de entrar na Enseada. O que acontece é que você se acaba se familiarizando com um tipo de mercado, né? Eu tô ali agora na Prainha, né? E é um local ali que eu tô gostando Excelente. muito. É um lugar ali que eu tô gostando. Primeiro que eu mostro em casa rapidinho, né? A gente atravessa a ponte ali, então... toma um café no Marcocinho. E toma um café no Marcocinho, que sempre tem o lanche ali. Um abraço, viu, Jefinho, pra você. Né? melhor esse café aí, senão eu vou mudar de ponto. Isso quando você não chega na minha frente e come tudo. E toma tudo, né? Mas enfim, é um lugar assim que eu gosto demais. Por que eu gosto demais daquele ponto também? Tá? Não é que dizer que a Enseada não é legal. A Enseada é top. Todos os bairros aqui de Guarapari, ou seja, Guarapari é uma cidade extremamente privilegiada. Ela tem uma natureza ímpar, que poucos lugares do mundo juntam todos os adjetivos que Guarapari tem. Sim. Ou seja, Guarapari tem uma predominância de sol, Guarapari tem uma predominância de vento nordeste, as praias são todas calmas. Muitas praias. 55 praias próximas uma da outra. Você roda aqui num curto espaço de tempo, você não tem que rodar quilômetros para rodar as 55 praias. A Rota da Ferradura. Você tem Rota da Ferradura, você tem as enseadas, os pontos, você tem um bom serviço de praia, você tem... Ou seja, você tem um mercado de atrativos. O que nos faltava aqui em Guarapari, que hoje está sendo assim muito bem agraciado, é a questão do entretenimento gastronômico. Esse já agora melhorou 200%. Nós temos excelentes restaurantes em Guarapari agora. Lanchonetes, restaurantes, enfim, a parte gourmet de Guarapari está muito bem servida. E com essa ideia da ferradura lá para cima, da Mini Buenos Aires, que está crescendo também, está trazendo um plus muito grande para Guarapari. Você sabe que, só uma perguntinha rapidinho, você sabe que eu fiz um comentário, não sei com quem, que há um tempo atrás, que assim, o que falta em Guarapari a gente estava conversando ali embaixo agora, de repente, para levar o nível do turista e levar o nível da nossa gastronomia. Por quê? Que você vai em qualquer cidade da Bahia, em qualquer cidade do sul, que seja cidade de praia, os melhores restaurantes estão na beira da praia, pé na areia, que os nossos quiosques não são os melhores restaurantes. A gente tem que sair dos quiosques, sair da praia, para comer uma comida de uma qualidade um pouco melhor. Nós tivemos essa experiência no passado do quiosque fazendo refeição. Não foi boa essa experiência. A experiência... ela tinha grande dificuldade de padronização da prestação de serviço, ela concorria diretamente com os comerciantes que estavam alojados, que pagavam seus IPTUs, que pagavam tudo. Mas o que eu acho que era isento? Eu não sei, ele era isento, ele era uma concessão do município. Então, era uma Mas não recolhia imposto? Não recolhia imposto. Entendeu? Então, na época, não foi uma coisa boa. Então, quando houve essa orla, você vê que Guarapari, isso mérito aí do prefeito aí, que a orla foi toda urbanizada nossa, está toda novinha em folha. Sim. Ou seja, nós estamos com uma orla totalmente atrativa, bacana no serviço. O que nos falta aqui, efetivamente, é isso é uma coisa que o Rio foi muito criticado, mas é uma verdade. O que nós precisamos, efetivamente, é trazer as pessoas para cá, um turismo qualitativo no aspecto não é das pessoas, mas no aspecto do custo, do subir consumo. O ticket médio do turista em Guarapari. Do turista, porque o que você espera de uma cidade turística? Que ele use os serviços da cidade, Sim. Que ele use e consuma os produtos da cidade. Então, quando você vem para uma cidade em que você tem esse turista, ele já traz na mala do carro, tá certo? Toda a compra, a vaquinha, já traz a cabrinha também, já traz o porquinho dentro da mala do carro para poder, sabe? Isso não é bom para o município, porque ele só deixa o lixo, tá certo? Porque ele está trazendo de lá, tá certo? Não está gastando no município. Então, uma questão, isso é básico de turismo, ou seja, toda cidade turística vende dos seus serviços turísticos que tem ali. Então, a pessoa, quando frequenta supermercado, frequenta restaurante, a lanchonete, etc. e tal, o hotel, ela está deixando efetivamente circulando a economia do município. Então, o que está nos faltando aqui, penso eu, tá certo?
é a gente realmente promover Guarapari nos aeroportos, tá certo? Você promover realmente nos grandes centros, onde você vai ter essa possibilidade. Não tem nada a ver com social isso, tem a ver simplesmente, a gente está falando de economia, tá certo? A gente está falando de giro econômico aqui, da cidade, fazer seus serviços serem vendidos, tudo mais. Então, eu acho que essa é a questão do turismo de Guarapari. Guarapari já tem uma lotação enorme, nós já temos a cidade lotada, tá certo? E agora o que nós estamos simplesmente precisando trazer, efetivamente, e já está tendo isso, aos poucos está vendo isso, tá certo? Você vê que os próprios loteamentos aqui de Guarapari, está vendo aqui o Alphaville, está vendo a Reserva, está vendo aquele lado de Bacutia também, são empreendimentos que vão trazer um valor agregado muito grande para o município, porque são pessoas que são empresários, ou seja, profissionais liberais, que vão morar aqui e vão automaticamente, ao residir, elas vão buscar serviço na cidade. Entendeu isso? Então, automaticamente, a pessoa sendo residente, ela vai querer o quê? Um restaurante, ela vai querer a escola, vai querer a clínica de fisioterapia, vai querer o médico, vai querer, sabe, todos os serviços. Então, automaticamente, esse processo é um processo de valor agregado. Ela vai, sabe, implementando e crescendo e fazendo crescer, um crescimento orgânico. Entendeu? Fazer a próxima? Vou deixar essa para você. Não, pode falar que eu estou só mandando aqui um WhatsApp para minha esposa pegar minha filha na escola. Meu amigo, Deixa eu desligar aqui, senão a pessoa fica me ligando aqui. Assim, que eu te falei, a gente tá. A ideia, o nome dessa temporada seria porque a pessoa teria que viver na praia, né? E assim. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse negócio que você estava falando sobre resort, sobre hospital, sobre isso e aquilo. O que você acha? Por que não acontece isso, Emerson, em Guarapari? É o quê? O poder público que é ruim? O que acontece? Iniciativa privada precisa se movimentar. Você falou da cidade que tem 30 mil habitantes, sim. E tem mais coisa do que a gente. Sim, o que acontece? Na verdade, seria uma visão integrativa entre poder público, iniciativa privada e o governo do Estado. Entendeu? Tem que existir essa integração entre esses três atores aí. E o que essas coisas não aconteceram é justamente por falta dessa integração. Há grupos interessados em trazer empreendimentos para Guarapari, tá certo? Mas não encontram respaldo municipal, nem encontram respaldo estadual. Então, o que precisa haver as pessoas têm que abrir mão da política pessoal e pensar na política no sentido maior da palavra, tá certo? Que é aquela geradora de benefícios para a sociedade. Então, o que nos falta é isso. É quando você, tipo assim, a gente, né, a gente conhece na cidade e tudo mais, a gente já viu várias histórias aqui, a empresa tal queria vir para cá, não encontrou respaldo, etc e tal. Enfim, mas é isso, porque eu não consigo captar o motivo, como é que uma cidade praiana com litoral fantástico, Guarapari tem, a 50 quilômetros de um aeroporto internacional, tá certo? Que é o nosso aqui, junto à BR-101, junto com uma estrutura toda assim, você não recebeu um resort. Não tem uma justificativa para isso. Não tem. Cara, você vai o seguinte, às vezes você pega um resort lá no meio do mato. E aqui em Guarapari, na beira da praia, com tudo isso, não tem. Ah, mas não falta serviço satélite. Tem todo o serviço satélite que nós temos, empresas de transporte, nós temos serviço do que você precisar, você tem aqui. Então, o que nos falta efetivamente falta uma união, uma recepção, vamos colocar assim, governamental, para as pessoas sentirem o que o investidor quer, o que o empresário quer. Ele quer um ambiente próprio para investimento. Ele quer receber um incentivo ou, né, uma motivação para poder se instalar. Agora, se ele chega o seguinte, tudo é não, vai chegar, o cara vai chegar com um empreendimento desse aqui, vai para uma secretaria, que a secretaria não está preparada para fazer o processo dele andar. Vai para um setor que o cara exige 200 documentos dele aqui sem dar suporte. Enfim, aí não quer que o cara venha, porque leva uma implantação dessa que leva 2, 3 anos, o cara não, peraí, eu vou para um lugar que eu consigo implantar isso, é o que acontece justamente no Nordeste. Esse é o diferencial. Por que o turismo no Nordeste ele é tão mais forte do que o dessa nossa região? Na verdade, nada além do que os caras falam assim, cara, eu quero você, vem para cá. Porque a gente pode dizer o seguinte, as belezas naturais do Nordeste são diferenciadas? Lógico que são, mas as nossas são tão iguais. E tem mais.
Do Nordeste, você tem a beleza pontual, natural, mas não tem uma estrutura de cidade dando suporte. Nós aqui temos a natural, temos uma estrutura de cidade dando suporte. E é um diferencial gigante, gigante. Porque você fez o seguinte, você tem dentro da cidade aqui toda uma estrutura de apoio para aquele serviço que está sendo instalado ali. Isso eu acho uma coisa que não consigo entender o motivo, porque até hoje não aconteceu. Você acha que essas indicações esses cargos aí, a gente precisaria de ter umas indicações menos políticas e mais técnicas? Ou você acha que não tem a ver com o nosso secretariado, não tem a ver só com Guarapari? Tô colocando você no fogo agora. Você acha que... Eu vejo o seguinte, naturalmente, você observa o seguinte, isso eu posso falar eu acho que eu e todo empresário, né, de bom senso, vamos pegar o governo federal. O governo federal, com o governo Bolsonaro, ele pegou a primeira vez na vida em que a gente teve um ministério totalmente técnico. Isso teve uma repercussão nacional de desenvolvimento gigante, ou seja, em todas as áreas você vê que o agronegócio explodiu, se estruturou, você vê que a parte de infraestrutura do país cresceu absurdamente, você vê que a parte de políticas públicas para a mulher cresceu significativamente, a parte de cultura cresceu significativamente, a parte de desenvolvimento para daqui a 20, 30 anos cresceu, ou seja, o país todinho fez um arcabouço preparatório para o crescimento dos próximos 50 anos. Pena que política é política, né? E as coisas não se deram conforme a nossa previsão, como a gente gostaria que acontecesse. Mas, enfim, isso que você está falando. O que nos falta, eu acho que essa visão maior, né? As pessoas hoje têm a política como um meio de vida e não como um instrumento de serviço à sociedade. Perfeito. Então, isso, as pessoas entendem a profissão de político como se fosse uma profissão, ou seja, eu vou fazer ele para ganhar dinheiro, para ficar rico. Plano de carreira, eu quero ficar rico na política. Então, quer dizer, já se usa os seus cargos, etc. e tal, para segundas intenções, para negociatas, etc. Tal. É uma questão cultural errada. Nós precisamos, efetivamente, de pessoas que se envolvam na política, mas com objetivos maiores, mais nobres, entendeu? Pessoas que estejam interessadas em fazer o diferencial na sociedade. Político novo, né? Guarapari tem que mudar já. A gente vai mudar, eu acho que eu vou falar com o Ceci para mudar o apoio dele ao próximo prefeito da cidade. Tem que mudar. Não quer ser prefeito, não, Emerson. Rapaz, até que você sabe que eu tinha... Eu até acalento esse sonho. Não é o momento. Olha aí. Não é o momento. Mas eu acalento, eu acho o seguinte, que existem algumas coisas que eu vejo que são básicas, tá certo? Algumas coisas assim que são de fácil acontecimento, que só basta só de vontade política. Uma das coisas que é difícil para o empresário é que quando o empresário, né, vem para a política, existe um estraga direto, né, porque é ataque de tudo que é lado. Então, um empresário que se dá, a gente já tem esse histórico, né, dos empresários que vieram para a política e tomaram pedrada de tudo que é jeito. Então, isso é uma coisa negativa, né? Mas essas pessoas que ocuparam lá, quando empresários, fizeram algumas coisas realmente diferenciadas no município. A gente teve o último agora, que foi o Orly, né? O Orly eu acho que o Orly fez um governo estruturante, ou seja, o que é estruturante? Manteve as contas em dia, fez as coisas preparadas para um crescimento. Depois, politicamente, a coisa não deu certo, mas ele fez um governo estruturante, entendeu? Eu acho que esse é o papel do político, ele sempre estruturar para os próximos 4, para os próximos 15, para os próximos 20 anos. Ele não pode pensar aquilo como coisa benefício próprio, ele tem que pensar sempre no que eu vou deixar de legado. Esse é o papel do político. Existe muita obra que é só obra eleitoreira. Você faz aquele asfaltozinho ali, sim. Ninguém quer fazer saneamento básico, quando aparece. Sim. Então, assim, eu, por exemplo, é o seguinte, o que eu vejo uma coisa necessária para Guarapari? Vamos colocar o seguinte, é um projeto simples, bem básico. Você imagina se em cada comunidade nossa, cada bairro nosso, se eu não me engano, aqui em Guarapari são 58 bairros, se eu não me engano, não tenho certeza desse número não, mas é um número bem próximo a isso.
Você imagina se em cada cidade, em cada bairro desse existisse uma quadra poliesportiva, tá certo? Em que a gente pudesse fazer um trabalho em que fizesse tanto a educação física quanto a questão cultural no bairro. Rapaz, isso daí ia ter um impacto na cidade estratosférico. As crianças que estão ali hoje sem esperança, sem nada, tá certo? Você tem isso. É uma coisa muito simples, cara. É uma quadra de cimento que você faz ali, você vai ter a Polimix, você tem Praia Mix, ou seja, você tem com um taquezinho, alguma coisa, exatamente, um taquezinho, coisa e tal, você viabiliza essas quadras fechadas, etc, tal, com centrozinho, você pega a faculdade de Pitágoras, que tem um trabalho de conteúdo desses formando educação física que precisam... Vai lá fazer o projeto social. Faz o projeto social com apoio da prefeitura, que isso vai valer para a sua graduação, aprendizado para a sua graduação. As marcas esportivas todas vão ter interesse em financiar ali... patrocinar isso daí para poder criar sua marca ali, para poder fazer. Todas terão esse interesse. E você tem isso marcado em todos os bairros. Você imagina o impacto isso vai ter. Aí você vai ter depois jogos entre bairros, vai ter a coisa para fazer. Isso eu estou falando não só na parte de esporte e cultura, a parte de canto, a parte de folclore, enfim. Um processo de integração para que você possa trazer identidade para aquele bairro, para que aquele bairro possa ter uma identidade própria e ele poder ficar ali. O que acontece com esses meninos ali? Ele não tem perspectiva nenhuma, vem para cá, coisa e tal, e fica num processo desorientado. Entendeu? Então, usar o esporte e a cultura para você poder fazer mudança social é muito importante. Até para afastar da violência, da droga, exatamente, isso é fundamental. Faz a mudança social. Mas dizem que é melhor manter o povo sem cultura, que aí pelo menos eles continuam se elegendo, né? Mas o que infelizmente isso é verdade, né? Infelizmente um povo sem cultura é fácil de ser manipulado. É top você montar, fazer isso tudo aí que o Emerson falou, mas o que o governo vai ter de benefício com isso? Ele vai ter só pessoas cultas que não vão olhar assim, nesse aqui eu não vou votar mais não. Você vê, olha só que coisa interessante, se você pega uma escola efetivamente de formador de líder comunitário, o que é ser líder comunitário, tá certo? E o cara entrar numa escola de líder comunitário, o que esse cara pode fazer? E esse cara vai ser o quê? Ele vai ser um líder daquele bairro, onde ele vai trazer os projetos, etc. Só que não vai trazer de boca, ele vai trazer um projeto estruturado. Entendeu? Ele vai aprender como é que se faz um projeto, para como se chega aqui, vai lançar lá na Câmara Municipal, na Prefeitura, e vai levar as coisas estruturadas. Então, você imagina pequenas ações de custo irrisório, tá certo? Mas de grande impacto de mudança de sociedade. Entendeu? Então, são essas coisas que você precisa ter esse olhar e não ficar preso simplesmente a obras estéticas. Você tem que fazer as obras estéticas, porque Guarapari é uma cidade turística, então precisa das obras estéticas, sim, se faz necessário, mas em contrapartida, o que você está fazendo estruturante? Não é fazer o prédio bonito, fazer uma escola bonita, isso não interessa. Você pode fazer uma escola toda de bloco, que eu acho até muito mais lógico para mim, você fazer as escolas de piso cimentado, e de bloco e coisas de fácil manutenção, mas que com essa economia você conseguiria produzir muito mais outros recursos para outras coisas, que você fazer uma escola cheia de estética, cheia de coisas assim, bonitas, etc., mas tem um custo de manutenção altíssimo. Elas se degradam rapidamente, porque uma vez entregue elas não têm manutenção, então elas se degradam rapidamente, e aquele prédio, ao invés de ficar bonito, ela vira uma coisa, aí fica aquele processo de licitação, sublicitação. Pô, na verdade, assim, eu estou falando isso baseado no seguinte, eu percebi uma coisa aqui, empresas extremamente ricas, era na época a CST, que hoje é a Celor, e a Vale do Rio Doce, vai ver o escritório deles como é que é. É piso cimentado e bloco e com divisória. Forro de coisa, tudo, mas parei, é uma empresa extremamente rica, mas todos os escritórios, os executivos todos que trabalham ali, qual o ambiente que eles trabalham? Eles trabalham com tapete? Não, eles trabalham em cima de um piso cimentado, tá certo? Com divisória, porque o importante dali, a geração de riqueza é com outra modalidade, com outra visão. E não essas, eu acho que toda obra pública, ela tinha que ter um padrão econômico. Entendeu? Ela tinha que ser uma obra econômica, não podia ser uma obra de custo de manutenção caro, tá certo? Tinha que ter um custo de coisa, para que você possa justamente fazer esse processo multiplicativo. O que importa não é a obra, o que está dentro, o que vai ser produzido ali. Conteúdo. Você tem que pegar esse recurso que usaria na obra para poder fazer o quê? Uma baita de uma biblioteca, uma baita de um laboratório, você criar os equipamentos, você criar a parte de estrutura de esporte. Isso que
que é o diferencial para mim. Não é na parte estética, de botar pastilhinha, de botar isso e aquilo, cobertura, entendeu? Então, são como é que eu posso falar assim? São pensamentos estratégicos diferentes, né? De cada gestor. Cada um tem a visão, né? Meu amigo, então você falou a questão da empresa grande e tal, a gente tem a Autoglass que chegou para cá agora, né? Está trazendo, movimentando o mercado aqui de Guarapari com emprego direto, até contratando agora de novo. Se de repente você pudesse ser, vamos hipoteticamente, você está lá no cargo de prefeito da cidade. Sim. E você pudesse escolher entre trazer de repente um resort de bandeira para Guarapari ou uma segunda Autoglass aqui para a cidade. O que você acha que vai trazer mais retorno para a gente? O resort de bandeira que vai inserir a gente no mapa turístico para melhorar o nível do nosso turismo? Ou você já é uma pessoa que enxerga que a gente precisa de ter o movimento do comércio do dia a dia com uma empresa ali que vai produzir emprego direto, não sazonal? Eu acho que elas não competem entre si. São coisas tipo assim, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que tem espaço em Guarapari para as duas coisas. Eu acho que a gente tem estrategicamente um ponto logístico fantástico, essa proximidade que a gente está ali da BR-101, né? Ela te leva tanto para o norte quanto para o nordeste, para o sudeste, de uma facilidade muito grande. A BR-101 é um eixo importante, está sofrendo o processo da duplicação, que é muito importante. Então, quer dizer, a parte industrial da cidade, olha que interessante como é que Guarapari é tão beneficiada. Você tem espaço para esse crescimento industrial, tá? Junto do eixo logístico. Você tem um espaço turístico, que é essa parte junto ao litoral e junto às montanhas, tá certo? Então tem espaço para as duas e elas não competem entre si, e dá espaço para os dois poderem vir. E vários outros. Agora, a gente tem que evitar, sim, trazer empresas poluentes. Então, quer dizer, dentro hoje das políticas, aí sim, as políticas de meio ambiente que existem hoje, estruturante, hoje as ESGs, né, que são tudo autossustentável, etc. Tal, as próprias empresas que já vêm, elas já vêm com processo já de equalização ambiental. Ou seja, aquele seu processo industrial, produtivo, etc. e tal, elas já são poucas produtoras de resíduos. Mudou totalmente isso, é uma exigência de mercado. Então, essas empresas todas, como a Autoglass, etc. e tal, elas já têm, ela não impactam negativo, só impactam positivamente. Então, acho que é isso. Nós temos aqui, a gente podia ter um polo comercial aqui, como a Glória, exemplo, um polo de confecções. Nós podíamos ter um polo de calçados. Então, existem várias possibilidades que nós poderíamos ter aqui, tá certo? E não vem. Por que não vem? Sabe que todo mundo quer essa resposta, né? Por que não vem? Nós queremos, eu creio que falta, eu creio que falta essa integração política. Eu sempre tenho um pouco de preocupação, porque eu te fiz a pergunta, porque eu tenho sempre um pouco de preocupação em, de repente, trazer uma empresa grande. A gente, eu acho que Guarapari há muito tempo tentou fomentar o comércio da cidade, fomentar a vida fora do verão, e a gente esqueceu um pouco do turismo. Por isso o motivo da minha pergunta. Poxa, se você pudesse escolher entre trazer mais uma empresa na Autoglass, vai garantir, não que o resort não vai garantir emprego o ano todo, mas se tivesse essas duas opções, eu entendo que não compete uma com a outra. Mas você não acha que a gente tinha que olhar um pouco mais para essa questão do turismo, do resort? A questão do resort, eu sou 100%, sempre fui o maior defensor que haja. É uma necessidade para mim, da mesma maneira que o hospital seja uma necessidade. Sim. Eu acho que o resort em Guarapari é uma necessidade, porque ele gera muito emprego, ele gera muita necessidade de serviços especializados, tá certo? Para essa prestação de serviço do entorno dali das empresas satélites, tá? As empresas satélites que vão, né, prestar serviço para esse resort. Ele traz essa questão da propaganda espontânea, ele traz um movimento de aeroporto, ou seja, ela traz só benefícios. Eu vejo uma série de benefícios aí na questão do resort. E vejo também uma série de benefícios nas indústrias não poluentes vindo para cá. Porque elas geram a vida do morador. Ou seja, ao invés de você ter também um público, por exemplo, no caso do mercado da construção civil, que você vai vender a segunda moradia, você passa a vender a primeira moradia. Sim. Porque esse cara vai precisar morar.
Aí esse cara que mora efetivamente é o cara que vai precisar da escola, esse cara que vai precisar do médico, esse cara que vai precisar dos serviços que são necessários na cidade para ela crescer em paralelo. Então nós temos, isso que eu estava falando do nosso diferencial, nós temos a possibilidade de crescer tanto turisticamente quanto com vida própria, com os próprios serviços. Então o turista pode fazer o uso da vida própria, como fazer o uso da natureza, como nós podemos fazer essas duas coisas integradas. Elas não são excludentes, uma coisa inclui, apoia a outra, entendeu? Mas aqui, falando aqui do Solar do Porto, para aproveitar aqui o nosso espaço aqui, convido vocês, tá certo? E convido também os demais corretores do mercado e também ir lá conhecer. Nós fizemos agora 2 apartamentos modelo, um de 3 quartos, de sala 4, tá top. Nós estamos agora desenvolvendo, começando a parte da área de lazer em cima. Então, quer dizer, vão visitar, vocês vão conhecer, que vocês vão gostar. Já falei de todas as vantagens, ou seja, aproveitar a propaganda aqui. Sim, mas é para isso mesmo. Do financiamento bancário, da vista para o mar de todas as unidades, do sol da manhã, do vento nordeste, do pé na areia, que você está ali do lado. Agora do apartamento modelo para você ver o produto pronto ali, da área de lazer em cima. Então você tem uma série de vantagens. Vamos lá conhecer o Solar do Porto aí que está até dezembro de 23 com antecipação. Agora, se a antecipação vai acontecer em julho, se vai acontecer em outubro, a gente está esperando algumas coisas, mas alguns fornecedores aí. É até dezembro. Até dezembro, contratualmente até dezembro daí. E está tranquilo para poder chegar nesse prazo, a obra está muito tranquila. A gente está lá desenvolvendo agora o Solar da Praia também, que é outra localização privilegiada também. E estão sendo um grande sucesso também, enfim. Nós estamos aí. Você vai deixar a pergunta para mim, né? Pode perguntar aí. Meu amigo, vou perguntar porque o Nilson está fugindo da pergunta. Aí a gente sabe que esse bate-papo nosso também vai ser assistido pelos corretores e tal. E assim, que eu bato na tecla aqui com o pessoal? Por exemplo, quando a gente tem um relacionamento mais próximo à construtora, e a construtora tem um relacionamento mais próximo com o cliente, o corretor e a construtora conseguem agregar valor naquela venda, e agregando valor naquela venda, você, construtor, recebe propostas com menos descontos. Entendeu? Você não tem tanta proposta no apartamento de 800 mil para receber uma proposta ali de 600 mil no apartamento. A pergunta é a seguinte: a gente teve alguns casos esse ano aqui na imobiliária que a gente vendeu apartamento no preço da tabela da construtora. E a gente tem alguns outros corretores, que é uma polêmica da nossa profissão, que não, porque lá não cresce, diz que a minha comissão é 6% e tal. E isso é um movimento que se cria aqui na cidade. Aqui teve corretor até que ficou sem camisa na propaganda, na apresentação do Alphaville lá, reclamando, e jogou a camisa no chão. Mas não pode, mas tem corretores que tiram a camisa, faz o cara, mas quando chega em outro construtor, pega 1%. Exato. Não sei se é o caso desse. Não é o caso desse, não. Tô falando que às vezes não... Mas aí, assim, poxa, o que aconteceu? A gente vendeu alguns apartamentos na tabela, 1.275.450, proposta. Porque eu vou botar... Por que não faz 1,5 milhão, Emerson? Não, mas é pra justificar que teve... Quando ele te perguntar de novo, ele vai falar assim, não, é 1 milhão... Peraí, é 1 milhão... É 1,5 milhão. É que hoje eu não tô tão bêbado. Aí vendemos na tabela 1 milhão... Mas é o que você falou junto. Vendemos no valor certinho da tabela. Num caso desse, Emerson, poxa, você botou seu apartamento lá 950 mil e o corretor trouxe uma proposta de 950 mil. Não justifica, nesse caso, pagar uns 6%? Ao invés de um cliente, de um corretor que não agregou valor na venda, que vai pedir uma proposta com desconto. Você acha que... Se o cara vendeu na tabela, sem a sua margem de desconto, não justifica, nesse caso, pagar os 6%? O que acontece é o seguinte, Vitor. Eu penso o seguinte, a comissão, para mim, ela mercadologicamente é 5%. Tá? Mercadologicamente. Pode crescer, pode botar 10%, coisa e tal. Não, na verdade é de 6% a 8%. Então, porque em Guarapari... Pode botar 9%. Então, não, mas é o que eu falo, é a reeducação. Aí precisa também os construtores se reeducar e saber que a gente tem que acontece, Mas o corretor tem que levar uma proposta qualificada. O que acontece é o seguinte, gente. Você vai comprar um sapato, se você vai comprar um carro, você vai comprar qualquer coisa, o cara chega para o seguinte: quanto custa esse sapato aqui? O cara vai lá ver na tabelinha, esse sapato custa R$500. Você vai comprar um tênis, custa R$600. Você vai comprar um carro, ele custa
X valor. E aquele valor, mas em tudo. Você vai no restaurante, você não compra, me faz o seguinte, esse prato custa R$190, faz para mim a 150. É ridículo. Mas isso existe, essa cultura existe no imóvel, tá certo? Como se fosse uma coisa vantajosa. Eu acho que isso é uma cultura errada, tá certo? Isso vem daquilo que você falou lá atrás, de uma questão de necessidade de aprimoramento profissional. Ou seja, quando você tem um mercado em que ele não é aprimorado profissionalmente, você automaticamente está competindo com pessoas diferentes. Então, vamos colocar, você é um corretor qualificado, você está competindo com outro corretor não qualificado. Ou seja, você tem um cabedal de informações e argumentações que aquele não tem. Aquele cara atrapalha a sua venda, atrapalha a minha venda. E isso, naturalmente, é um processo que joga o mercado para baixo. O nosso mercado, na verdade, como todo o mercado, ele precisa de profissionais qualificados. Então, a nossa grande problema é o seguinte, vamos colocar, qual é o calcanhar de Aquiles da hotelaria, por exemplo? Qual é? Casa de aluguel. Não a casa de aluguel em si, mas a casa de aluguel desqualificada. Sem regulamentação. Não, sem regulamentação. Não é a casa de aluguel. Não sou contra a casa de aluguel. O que é contra é a casa de aluguel desregulamentada. Ou seja, você tem uma pousada, que existem vários regulamentos para ela poder hospedar alguém, e você tem uma casa que você não tem regra nenhuma. Então, uma casa que tem um habite com uma unifamiliar para 3 pessoas, para 5 pessoas, ela bota 50 pessoas. Então, é um serviço mal prestado, que automaticamente traz todo o derredor, tá certo? Um impacto sobre isso. Então, na questão dos corretores, isso acontece também. Então, quando você tem um mercado prostituído por uma falta do Cresce, fazer um processo de aprimoramento dos seus profissionais, tá certo? Então, você passa a lançar, ela só quer arrecadação, mas não dá nada em troca, absolutamente nada em troca. Ela não dá um curso de qualificação, não exige nada do corretor. Simplesmente você faz uma prova de 2, 3 dias, pronto, não cresci e pronto, acabou. Que é igual a carteira de motorista. Então, isso é absurdo. Isso é absurdo. Num mercado tão forte, tão significativo como é o mercado imobiliário. É um mercado alavancador, tá certo? De possibilidades na economia. É um mercado com uma cadeia gigante. Então, a figura do corretor é a figura-chave, mas ela tem efetivamente, dentro do seu conselho, uma crítica que eu faço para o Cresci, faço isso claramente. É uma crítica que ele faz o seguinte, eles não aprimoram a qualificação dos profissionais vinculados ao Cresce. Então, isso automaticamente, só para você colocar a situação, se nós tivéssemos, eu faço esse paralelo, até um amigo meu usava essa comparação. Se você vai para uma pista de corrida, tá certo? Você vai para uma corrida de Fórmula 1, você prefere que o cara do lado seja um piloto tão qualificado quanto você prefere que o cara seja qualquer que ele pode te matar na primeira curva. Tá certo? Tão qualificado que você, porque mas ele vai tem gente que não, prefere o cara ruim. O cara ruim. Então, quer dizer, se o cara vai, ele vai te matar na primeira curva. Exatamente. Porque ele não sabe pilotar um carro com alta performance e automaticamente vai te matar na primeira curva. Ele mata ele e mata você. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, o que a gente precisa é que as imobiliárias, tá certo? Que são empresas realmente, agora Guarapari está tendo imobiliários realmente assim, mais estruturadas, mais organizadas, então, para que essas empresas, tá certo, que realmente estão se fazendo diferença no mercado, para que elas busquem a qualificação daquele grupo deles. E a gente começar a fazer, porque uma vez seguinte que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 imobiliárias qualificadas, automaticamente eu vou buscar me aproximar dessas imobiliárias para poder vender meu produto. E automaticamente aquele profissional que não está se qualificando, ele vai ficando à margem. Então é uma coisa natural, mas eu acho que isso vem muito das imobiliárias fazer esse trabalho. Porque nós somos construtores, o construtor que produz. E quem é que realmente nos representa no mercado? São os corretores. Então, para a gente, nós valorizamos demais os corretores. Nós queremos corretores que realmente consigam identificar o que eu estou fazendo lá. Então, por exemplo, quando eu coloco um material diferenciado no meu produto, o corretor tem que saber valorizar aquilo. Quando o meu terreno está lá com sol da manhã, ele tem que saber vender aquele sol da manhã, porque aquilo é uma coisa muito difícil de conseguir. Ou seja, aquela permuta que eu paguei, aquele terreno que eu paguei ali para oferecer um sol da manhã, um vento nordeste, um pé na areia, a vista para o mar, isso tudo tem um valor, tá certo?
que o corretor precisa valorizar. E aquilo não é um produto comum que ele vende como se fosse um pedaço de pão, sabe? Como se fosse uma coisa sem valor. Só que isso é difícil. Na verdade, o corretor ele procura a valorização, mas não valoriza o que vende, né? Ele fala, na verdade, Exatamente. o seguinte, Não agrega valor à venda. Não, ele quer ser remunerado por um serviço que ele não tem de qualidade. Ou seja, exatamente. O seguinte, todo profissional merece ser remunerado pelo serviço que ele presta. Se é um serviço de alta qualidade, automaticamente ele vai ser bem remunerado. Até, por exemplo, vamos colocar, você deu esse exemplo daqui, é o seguinte, cara, eu vou querer que você venda meu produto. Então, eu vou te fazer o seguinte, o que eu faço para te motivar para que você venda meu produto a segunda vez? Você vendeu a primeira, eu quero você perto de mim. Porque você valorizou meu produto, você sabe vender o meu produto, eu quero você perto de mim. Então, isso é um processo natural. Esse processo de ganho, premiação, é um processo natural de você ter uma proximidade com a empresa, com a construtor. Entendeu? Agora, cabe essa visão ao mercado imobiliário para enxergar isso, entendeu? Ou seja, que há uma necessidade de aprimoramento. Rapaz, Emerson foi o melhor que saiu na resposta. Não respondeu. Foi o melhor. E não respondeu, mas ele foi bem, mas até que respondeu bem. Entendeu? Mas eu gostei da resposta, tá, Emerson? Que bom. Para poder finalizar essa questão também, você acha que haveria espaço, de repente, lá no Sindsig, para a gente criar uma diretoria de imobiliárias que possa fomentar cursos, que possa trazer mais... Porque acho que no imobiliária só tem eu, Itamar e o Branco lá. Perfeitamente. Você foi muito feliz na sua colocação. É o seguinte, olha bem, se existe uma demanda, existe alguém que busque, né, esse processo, para esse processo. Porque o Sindsig, na verdade, o que é? Ela é uma entidade que abarca todos os interesses do setor. E o setor imobiliário, que quando nós abrimos para os corretores... As vendas. Quando nós abrimos, é justamente nesse foco. Então, só que a gente precisa justamente vocês, tá certo? Estruturar essa diretoria, que para a gente vai ser um prazer muito grande ter vocês como diretores lá, tá certo? E estruturar esse trabalho. Interessante. O qual nós vemos com muito... eu já tentei viabilizar algumas vezes esse treinamento. Poxa, que a gente pode até criar um imobiliário modelo lá, treinar o corretor dentro de um corretor treinado pelo Sindsig ali, com alguma sequência de curso e tal, que vai pro mercado aí para trabalhar numa Roma da vida, vai trabalhar comigo, entendeu? Então, assim, eu acho que para a gente poder conseguir, de repente, agregar o valor na venda, realmente mudar o mercado imobiliário em Guarapari, para fazer a quebra de cultura da Guerra de Paula, a sua quebra de cultura, eu acho que a gente precisaria de realmente ter uma diretoria de imobiliárias ali, para poder até reduzir os descontos que são dados nos apartamentos, que é absurdo. Os descontos que a gente... Poxa, eu sei que você coloca o seu produto na tabela, você quer vender por aquele preço, você fez uma conta, chegou aquela conta lá para justificar os 900 mil que você perde no apartamento, entendeu? Vamos colocar o seguinte, eu sou produtor de caneca, tá certo? Eu vou lá e faço um alinhamento de custo, de saber o seguinte, quanto que essa caneca consegue, eu consigo produzir ela, consigo colocá-la no mercado de tal maneira que eu consiga me manter produzindo canecas, tá certo? Tá, aí eu falo o seguinte, tá, eu cheguei nesse custo, esse meu custo aqui é 10. Aí você fala assim, não, rapaz, que nada, rapaz. Cara, você não conhece meu custo, não conhece o que eu botei aqui para agregar valor, de que ela é formada, que porcelana que ela é, como é que essa porcelana é formada, você não conhece nada. Ah, não, rapaz, sua porcelana tem que ser vendido por R$7. Baseado em quê? Qual o seu critério para você poder fazer essa afirmativa para mim? Então, o que acontece é o seguinte, isso que você está falando, da gente fazer um processo de treinamento, ela se faz extremamente necessário. Só que a gente está precisando de quê? A gente está precisando justamente de alguém que puxe puxa o bonde. Puxa o bonde, para a gente poder fazer. Porque a gente tem o seguinte, nós como parceiros, nós temos o próprio Sebrae para poder nos apoiar nessa questão de treinamento, nós temos vários centros outros de treinadores que a gente pode trazer para isso. Então vamos colocar o seguinte, olha só, uma corretagem que o cara passa a entender sobre código de obra, noções de código de obra, noções, o que é zona, o que é uma região disso, daqui, para você entender, olha, isso aqui é um mapeamento da cidade aqui, gente, o que significa isso daqui, o que significa isso, para você poder entender. Ó, gente, isso daqui é o seguinte, o PDM diz que aqui pode, assim, uma noção básica disso aqui. Sobre a questão de documentação do imóvel, o que se faz do imóvel?
Tipos de incorporação imobiliária. O que é uma incorporação sobre condomínio? O que é uma construção sobre incorporação? Qual a diferença entre uma e outra, tá certo? Condições aí sobre técnicas de venda, sobre técnicas de apresentação, ou seja, existem toda uma série de conteúdos que a gente pode fornecer para esse corretor e fazer isso que você falou. O cara sai com uma carteirinha de qualificação. Olha, eu sou um corretor, tá certo? Ou bota até uma plaquinha na frente esta imobiliária, seus corretores são treinados pela Até para espantar, até para poder expor a logomarca do Sindicig. Tipo assim, nas propostas de cumprimento que a gente faz na House, eu faço questão de botar ali que é uma empresa afiliada ao Sindicig, entendeu? Então, assim, isso até tem que ser uma marca para o cliente. Tem que trazer isso como um agregável na nossa empresa, que é regulamentada e fiscalizada pelo Sindicig, entendeu? O que eu quero passar para vocês, sobre vocês que estão entrando, as empresas imobiliárias que estão entrando aqui. O Sindicig, cara, ele tem uma história muito bacana dentro da cidade. É uma história de organização, uma história de movimentação estruturante, de qualificação profissional. Nós participamos de feiras juntos, o que nós já participamos de cursos nas várias áreas, em vários setores da construção civil. Então, o sindicato é um sindicato extremamente atuante. Ele é um sindicato extremamente importante e atuante. O que nos falta hoje no sindicato? Até porque todo mundo está super atarefado. É justamente aquelas pessoas que possam se disponibilizar. Porque é muito bom, vamos fazer, mas você quer que o outro faça. Então, o que precisa é disso, é da sua disposição, tá certo? Eu, como fui presidente do sindicato, uma das coisas que eu fiz, e como o Fernando foi, como o Marcos foi, como o Geraldo foi, como todos os demais junto comigo foram, as pessoas, seguram no chifre do boi. Mas, mas não dá para você segurar sozinho. Ali é uma associação, sabe, que junta muita gente, tá certo? E cada um tem que fazer seu pedacinho para justamente aliviar a figura do empresário que está lá na frente. Lá, por exemplo, Carlinhos, né? Tá passando aí, Carlinhos. Como é que tá essa experiência agora aí? Estou doido que acabe. Entendeu? Por quê? Porque, bicho, é sacrificante. Você tem reunião, sabe, na FINDES, você tem reunião lá no governo do estado, você tem reunião lá na secretaria de não sei o quê, você tem reunião com o secretário tal, você tem reunião com o prefeito, você tem reunião com a empresa tal, enfim, você tem uma série de atividades que competem com a sua atividade profissional. Ok, bacana, você está disposto a pagar isso. Só que você não pode ter também que os demais parceiros, né, encostem, ou seja, fiquem só, agora é você que faz. Não, é uma coisa de realmente que todos participem, todos ajudem. Aí fica leve, aí fica gostoso. Entendeu? A gente até teve no passado aqui uma rede imobiliária, a AGI Associação. Sim. Eu acho que através do Sindicig... Rede de egos. Através do Sindicig, eu acho que... Só que isso aí que você está falando, poxa, eu acho super interessante. O Itamar que estava com o Sindicig, ele já foi presidente da AGI, eu fui o vice. O Branco já entrou na época da rede, ele fomentava a rede. Só que assim... Eu não posso puxar, o Itamar não pode puxar, o Branco não pode puxar, porque tem aquele ego. Tem que ser, por exemplo, um dia, exemplo, o Carlinhos liga para os principais donos de imobiliária, senta lá todo mundo, pessoal, isso, aí é diferente. Compreende? Porque se eu puxar um movimento desse, vai parecer que eu estou querendo levar um benefício por trás. E é o que todo mundo pensa. Entendeu? Então, assim, de repente, o próprio Sindicig pensar nisso e trazer e ligar para os donos de imobiliária, ou seja, você vai ganhar ali de cara de mais uns 10, 15, 20 associados e até o dinheiro, olha só, por exemplo, a verba que vai ser resultante dessas associações pode ser destinar essa verba justamente para promover Guarapari, o mercado imobiliário de Guarapari para fora mensalmente, entendeu? As possibilidades, Vitor, de fazer acontecer são enormes, porque ideias, todos nós temos bastante. O que nós estamos... Tirá-las do papel. Tirá-las do papel e a gente poder implementá-las, entendeu? Por exemplo, o seguinte, vou dar essa ideia pro Carlinhos. Tá bom, beleza, quem vai fazer? Entendeu? Aí quem que vai puxar o barco? Eu já tô... Não dá. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, justamente se chama de presidência e diretoria, para que cada setor, cada diretor, tá certo, dê a sua contribuição para ali. Eu, por exemplo, sou responsável pela parte de treinamento do sindicato, na parte de qualificação profissional lá. Cara, já trouxe um mundaréu de curso para o sindicato,
entendeu? A gente estava procurando saber agora do treinamento de falou um Carlinhos, eu sou responsável pelos treinamentos. Não, eu posso, esse negócio que você pode fazer, eu posso estudar isso com você, tutorar isso com você, sem problema nenhum, vai ser um maior prazer. Eu tenho várias ideias para isso com você, com o Itamar, de a gente pensar e pensar nisso aí. Mas, cara, é isso que eu estou falando, a gente precisa ter esse interesse em aglutinar e participar, entendeu? Aquilo que eu estou falando, não existe ninguém mágico. A figura de um presidente ou a figura do coisa, existe a figura do todo. O prefeito que vai mudar tudo, exatamente. O prefeito, existe a figura do todo. Quando eu falo essas coisas assim do setor público, o que eu acho simplesmente é o seguinte, eu acho que só cabe o setor público ele ser um agente de interação, mas não é que ele que tem que acontecer, entendeu? Ele só tem que estar aberto entendeu? Para permitir que haja integração daqui da iniciativa privada, do governo do Estado, das associações, enfim, ele fazer esse movimento aqui, porque ele é aquela roda da mesa, né, que roda ali para poder integrar todo mundo. Mas é isso. Então eu acho que o sindicato ele é uma grande ferramenta, eu acho que é um grande navio que nos leva lá para o nosso objetivo, mas precisa da participação de todos, entendeu? Eu acho um negócio muito bacana. Agora, você vê o seguinte, só para falar um assunto interessante sobre essa questão da pujança e do futuro das coisas. Uma coisa que me preocupa muito. Nós estamos aqui em Guarapari com vários empreendimentos de porte, né? Nós estamos aqui com um campo de futebol, fazendo um empreendimento de porte, né? Nós estamos hoje, eu imagino que a gente deva ter uns 80 canteiros de obra hoje em Guarapari, somando tudo. Imagino que deva ser um número parecido com esse, tá? 1 ou 2 obras por empresa, então imagino que deve ter um número próximo disso daí. A gente tem 42 construtoras, lá são 52, mas 42 construtoras Então, enfim, imagino que devo ter uns 80 empreendimentos. Nós estamos hoje vivendo um apagão de mão de obra. Isso é muito sério, muito sério. Isso não é uma coisa para se brincar, entendeu? Por quê? Por isso que eu estou falando, porque o mercado imobiliário é uma cadeia muito grande, muito significativa para a cidade, para o estado, para o país, a qual isso precisa de uma visão, tá certo, de todos os agentes interessados, tanto o setor público quanto o privado, ou seja, tanto o setor privado quanto o público, tá certo? Para ter um olhar sobre isso. Porque hoje, por exemplo, para você fazer um treinamento de mão de obra, é caro, não é barato. Nós estamos fazendo parceria com a Samarco, buscando a parceria dessa marca para a gente conseguir viabilizar, porque não é barato. Inclusive, vendo se ela consegue fazer esse treinamento. Nós temos, por exemplo, o seguinte, nós temos o IFES aqui em Guarapari. Uma crítica construtiva que eu faço ao IFES aí, se tiver alguém me ouvindo aí, que isso tem uma reverberação positiva. Eu acho que esses jovens que estão lá no IFES, não adianta eles saírem de lá com curso de edificações, zero experiência. Com zero experiência. Não adianta nada a teoria se você não conseguir desenvolver a prática. A teoria ela é super importante, claro que é. Eu sou engenheiro, então ela é super importante. Mas sem a prática, nada significa. Então a gente está vendo hoje engenheiros saindo da faculdade que não tem a menor capacidade, tá certo? Capacidade no sentido de competência, vamos colocar assim, na qualificação para poder fazer a função de engenheiro. Sem a menor condição. Por quê? Justamente falta a questão prática. Você exige para um curso de engenharia 6 meses de estágio. Eu não sei nem quanto tempo exige para o curso de edificações. Meu filho fez eletrotécnica agora no IFES. E, cara, eu tinha um IFES aqui com mais alta admiração. Eu me decepcionei de tal maneira... Ele é teórico, como é que fala quando é teórico? Ele é de pesquisa, ele não é acadêmico. Exatamente. Mas o que aconteceu? Eu tinha o IFES na mais alta categoria de avaliação. Depois da pandemia, eles passaram a ter aulas online e não tiveram laboratório. Ou seja, meu filho passou 4 anos dentro de um colégio, tá certo? Para poder sair como um profissional qualificado naquela atividade a qual ele escolheu e saiu com conhecimento zero. Eu falei, cara, isso é inadmissível para mim. Aí eu perguntei, fui procurar saber se existia alguém na turma diferente. Não, isso pode ser com meu filho. Não, 100% da turma saiu zero, sem conhecimento zero. Isso eu achei, por causa da pandemia não deram aula. Cara, isso não é argumento, não é nada.
Mas, enfim, para voltar para o foco da história aqui da qualificação profissional. Eu acho que tem essa necessidade, tanto a Faculdade Pitágoras, a Anhanguera agora, quanto o IFES, delas se fazerem um convênio com o CIDSIG, tá certo? Que esses cursos, que esse estágio, eles sejam, não no final do curso, mas que seja desde da coisa básica. O garoto vai aprender. Ensino médio técnico. Ele precisa, no mínimo de 2 anos, de experiência, para quando chegar, ele não sair do zero no mercado de trabalho. Porque é muita covardia, cara. É muita covardia. Eu, quando fiz engenharia, eu estagiei, a partir, são 10 períodos, né? Ou seja, a partir do 4º período, eu comecei a estagiar. Então, quer dizer, do 4º ao 10º, eu tive 6 períodos, foram 3 anos. Eu tive 3 anos de experiência. Quando eu saí cru. Com 3 anos de experiência, eu saí cru. Tá certo? Eu tive que amassar muito barro para poder fazer. Agora, imagina um garoto com 6 meses, rapaz. Em que não tem, o cara vai lá, apresenta uma declaração, coisa e tal. Eu acho isso um absurdo muito grande. Então, aqui, nós vamos ter uma análise muito interessante sobre essa questão de mão de obra. Então, as pessoas estão envelhecendo e não está havendo renovação. Sim. Tá certo? Então, quer dizer, os mestres de obras estão envelhecendo e não está tendo renovação aqui de mestre de obra. Nós temos carpinteiros envelhecendo, não tem renovação aqui. Por quê? Por uma questão realmente de cultura, uma questão de interesse em conseguir fomentar. As pessoas estão muito, não, deixa pra lá. E a coisa está desgastando. A gente vai chegar num ponto agora, cara, que não tem. Por exemplo, eu estou com uma obra começando, eu já ouvi mais uns 30 falando. Uma dificuldade gigante para conseguir mão de obra, mas não é pouca dificuldade, não é muita. É muita dificuldade para conseguir. E o que isso impacta? Justamente num profissional mais caro, competir para o profissional e sobe preço, aumenta custo. Não, exatamente. Mas só que nem isso você tem. Porque nem o custo mais alto. O cara é o cara pode ser bom, mas ele só pode trabalhar num lugar, não pode trabalhar em 2 lugares simultaneamente. Então isso tá virando um problema gravíssimo, entendeu? Que a gente precisa encarar de frente e fazer. Quem são os agentes que podem nos ajudar isso? Isso que eu estou falando. A Anhanguera, que tem que ter um olhar diferente, ou seja, ela tem que ter um olhar de seguinte, cara, não adianta eu formar o profissional, tem que formar um profissional capacitado para trabalhar. Porque hoje, rapaz, coitado do menino, o menino se endivida para fazer um curso, ele faz um FIES ou faz um crédito educativo qualquer com um banco, ele se endivida para fazer um curso, para quando chegar no mercado, falar, ei, gente, eu sou engenheiro. Meu filho, infelizmente, você não está qualificado para fazer. Mas simplesmente é o seguinte, a única coisa que ele conseguiu depois de 5 anos é a dívida. Nada, nem. Não é, e nem a garantia de emprego para poder pagar para poder eu não conheço nenhum, nem eu conheço diversas pessoas que se formaram, tá certo? Que não tem, só ficaram com a dívida. Mas peraí, o que isso adianta, gente? O que eu quero dizer é o seguinte, que essas faculdades, as escolas que formam os profissionais, maravilha que tem, são serviços, prestadores de serviços, maravilha. Agora, que esses profissionais saiam com competência para poder trabalhar, para atuar no mercado. Mas isso não é uma coisa que a gente resolve a nível Guarapari? Não, aqui a nível de Guarapari, só estou colocando o seguinte, nós temos um sindicato que tem a prática e nós temos aqui a academia, que é o IFES é isso que eu quero falar, só quero falar que simplesmente conveniar, integrar, é isso que eu quero dizer. E as faculdades, o IFES entenderem que a prática se faz tão necessária quanto a teoria, que eles têm que fazer o seguinte, que eles têm que abrir um espaço dentro da agenda dele, dentro dessa quadro acadêmico, que eles têm que dar a condição do cara estagiar desde o 3º período. É isso que eu quero dizer, entendeu? E o cara lá, do menino lá, desde o 2º ano. Tem que dar, porque pelo menos do 2º, 3º ano e o 4º ano, o menino poder trabalhar para sair. No final das contas, começar a fazer esse processo de renovação. Agora, bicho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um menino de edificações para trabalhar na minha obra para tocar um prédio? Não existe essa chance. É zero. Essa chance é zero. Então, para que vai fazer um menino formar em edificações? Para quê? Eu tenho diploma de técnico de edificações. Bacana, parabéns. O que você vai fazer com ele? Sabe escrever um traço de concreto. Entendeu? Então, é um tema importante. Só para aproveitar a oportunidade para falar sobre isso, que essa questão do apagão é uma coisa que me preocupa muito e a gente tem que abordar isso aí com seriedade. Tá bom. Meu amigo, hoje foi o mais longo de todos, hein? Foi o mais longo de todos. Deu 2 horas? Foi mais
Eu até fiquei preocupado. O Emerson falou, não, o Emerson vai chegar tarde, vai ficar muito tempo. Rapaz, não vamos dar uma correria hoje. Rapaz, você sabe que eu nem sei que horas são? Já- Eu sei que foi o papo. 15 para 7. Ó, e o papo foi bom, tá? O papo Foi bom demais. excelente, gostei demais. Mas fugiu da resposta. Mas... Mas tudo bem. Mas respondeu, ó. Ele fugiu, mas respondeu bem. Valeu a pena. Tá bom, passou. Vai pegar o brinde? Então, Emerson, quero te agradecer. O prazer foi Tá todo encerrando. meu, foi papo, foi ótimo, foi excelente. Eu só senti falta da Jujuba, tá? Porque não tinha Jujuba. Aí, Jujuba. pô. Cadê a Jujuba? Você não gosta de Eu Jujuba? sou Gengina, bicho. Ó, eu só volto com Jujuba, tá? Não tinha Jujuba, não. Ô, Emerson, quero te entregar um brinde da Estampa. que é uma Olha que patrocinadora nossa. beleza, que Uma bacana. camisa, um boné quando Olha. você for fazer uma caminhada aí. Marca o Papo Corretor Cast. Olha, isso aqui o que que é? Isso é um Squeezer. nome, Rapaz, Squeezer. que maravilha, bicho. Olha que bonito e papo com corretor. Muito bom. Opa, excelente. Meu amigo, quero te agradecer também. Obrigado pela disponibilidade, pelo convite. E espero que esse não seja o primeiro de muitos, hein? Emerson, acho que o tamanho dá em você, hein? Ainda não, meu é GG, tá? Já Esse falou é igual, logo G? aí, é G. Você me dá um GG. Não, o GG é o dele, tem certeza? Não, o meu é extra, super, mega, Ah, meu Não, Deus. é GG. Eu nem discuto mais, minha mulher fica brigando. Não, o seu é G. Não, não é, mulher, é GG, meu também G. Então aqui tem um M e tem um G, mas posso dar pro meu Ah, filho. não, aqui, o não M tem é problema, não. O do... boné. É o boné, né? Não, Tem outra aqui, ó, camisa? Não, tem essa é aqui, do outro né? menino. Não, na verdade era da Júlia, cara. Ah, tá. Ah, Júlia. é. Ah, tá. Papo com corretor. Bacana, show de bola. Adorei, adorei. Obrigado, tá, meu amigo? Eu agradeço muitíssimo por vocês, estou sempre à disposição. Obrigado, Paquito, tá? Renan, um abraço aí do apoio. É isso, Tá, pessoal. excelente. Semana que vem tem mais. Tchau. Valeu. Meu amigo.